Olá, eu sou o José Trajano e faço Pontapé. Sabia que aqui na Central 3 você não é um mero ouvinte? Nos ajudando a partir de R$14 através do Apoia-se. Você se torna membro do Clube Central 3, onde concorre a prêmios exclusivos, além de participar de um grupo de discussão sobre o conteúdo dos nossos podcasts. Acesse apoia.se/Central 3 e colabore com a mídia livre e independente. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Olá, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, 21 de novembro de 2019. Meu nome é Alciso Canete e sejam bem-vindos ao Lado B do Rio número 127. Estamos aqui no estúdio Lélia Gonzalez. Estou acompanhado de meus amigos painelistas de sempre. Olá, Caio Belandi. Mudou tudo, né? Olá aos amigos, aos ouvintes. Agradecer a presença da convidada. Antes de mais nada, uma convidada aqui, desde que a gente começou o podcast. Tem que chamar a Sabrina. Só que a agenda da Sabrina, gente, é complicada, né, Sabrina? É complicado. E ela conseguiu uma escapadinha aqui no Rio. E a gente vai conseguir gravar um programa que realmente vai ter muita coisa para dizer. Alguém que está aí na militância já há bastante tempo, falando bastante coisa, de uma maneira que alcança bastante gente, né? Que eu até coloquei isso no meu Twitter. Eu acho que é incrível alguém falando de marxismo do jeito que você fala, ter tantos seguidores, assim, ou seja, dá para falar, né? Dá para a gente alcançar mais pessoas e sair do clubinho acadêmico. Então vai ser bem bacana esse papo. E é isso, hoje um programa, né, pós-feriado, tá cansado, cara? Minha voz está meio prejudicada. Mas enfim, vale a pena o esforço. Vamos lá, toca o barco aí. Olá, Daniel Soares. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá. Olá, Fagner Torres. Olá a todos e todas, bom dia, boa tarde, boa noite também. Queria já, de começo, pedir desculpa, porque eu estou com uma gripe chata aí, então a minha voz provavelmente vai ficar pior do que já é no ouvido dos queridos ouvintes e das queridas ouvintes. Bom, eu tenho aqui 2 ou 3 recados para dar, vou tentar ser sucinto, prometo. Bom, primeiro é lembrar da galera aí do Domingo é Dia de Cinema. No próximo domingo, dia 24, a gente vai estar lá no Estação Net, Botafogo, com o filme Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar. Vai rolar um debate sobre o mundo do trabalho lá. Para quem nunca ouviu falar, o Domingo é Dia de Cinema é uma atividade extracurricular dos pré-vestibulares de favela aqui do Rio de Janeiro, organizado por alguns pré-vestibulares de favela, onde a gente, né, exibe um filme e também faz um debate com algum especialista referente no tema. E nesse domingo vai estar lá a Gisele Martins, que é jornalista, integrante lá da Comissão de Direitos Humanos da Alerj, companheira da Maré, né? E o Carlos Walter Porto Gonçalves, que é professor. E nesse mesmo evento, a Gisele vai lançar o livro dela, que é Militarização e Censura, a luta por liberdade de expressão na favela da Maré. Gisele já participou aqui participou do Lado B, numa edição que a gente falou sobre intervenção militar. A gente queria trazê-la, não conseguiu ainda. Não deu, e ela participou por WhatsApp. Então, fica o convite a todo mundo, 9h30 da manhã, no domingo, 24, na Estação Net, em Botafogo, e com uma novidade. Pela primeira vez, o Domingo é Dia de Cinema, que já é um projeto que já tem 17 anos, aí, com suas paradas e voltas. Pela primeira vez, a sessão será gratuita, né? Era uma sessão que custava R$6 para os estudantes. É óbvio que é aberto também para a sociedade de uma maneira geral. Quem quiser aparecer está aberto, mas é uma atividade voltada para os pré-vestibulares especificamente. E pela primeira vez não vai ter cobrança de ingresso no filme. Vai ser gratuito para os primeiros 200 que chegarem, né? E também vai ter um lanche para todo mundo lá. É uma novidade interessante. A gente, com o Núcleo Piratininga de Comunicação, conseguiu fechar algumas parcerias aí com uma organização alemã, se não me engano, e eles estão bancando esses ingressos para a gente e esse lanche para a gente também. Então, fica o convite. Estarei lá, muito provavelmente, que todo mês eu estou lá. E o segundo convite que eu tenho a fazer é sobre a 11ª Feira Estadual da Reforma Agrária Cícero Guedes. Os companheiros do MST aqui no Rio estão organizando um financiamento coletivo no catarse.me,
né? A feira está marcada para os dias 9, 10 e 11 de dezembro no Largo da Carioca, e o lema é por luta na terra, água e não, pela luta na terra, pela luta por terra, água e florestas. Né? O Ricardo Silveira, que é companheiro lá do setor de produção, pediu para a gente entrar em contato. Tem esse financiamento coletivo, e ele explicou que o financiamento coletivo está acontecendo por quê? Por conta da questão dessa onda conservadora que a gente está vivendo aqui no Rio. A feira, que já é uma tradição, né? É a 11ª, esse ano ficou mais difícil de ser produzida. Então, a gente está precisando de apoio a partir de R$10. Quem puder colaborar, fica aí à disposição. Eu vou pedir para o Caio, que é quem faz a divulgação do programa, colocar o link lá do financiamento coletivo, tanto na divulgação do programa quanto na divulgação do Facebook. Né? Só é importante a feira, além da questão política de apoiar a luta pela reforma agrária, você também pode ter acesso a alimento saudável, geralmente orgânico, a um preço absolutamente imbatível. Você não vai achar alimento dessa qualidade ao preço que eles cobram lá em lugar nenhum. E vá nos primeiros dias, porque nos últimos dias você já não vai encontrar os principais produtos. Feijão, arroz, que é muito bom, café, você só encontra geralmente no primeiro dia. O que os companheiros do MST informaram é que estima-se que sejam pelo menos 150 toneladas de alimentos in natura que são produzidos por assentados, cooperativas, associações e grupos coletivos, agricultores familiares, trabalhadores do campo da cidade. Então é isso. E o último recado que eu tenho a dar é porque esse programa a gente está fazendo ele numa semana muito importante para a comunidade negra brasileira. Né? Nós que somos 56% aproximadamente aí de negros e pardos, né, da população brasileira, e é muito importante a gente frisar. É óbvio que o lado B, a gente não fala de consciência negra só na semana do 20 de novembro. Né? A gente está aqui debatendo, semana após semana, violência policial, desemprego, feminicídio, evasão escolar, violência obstétrica, todo tipo de opressão que esse modelo capitalista produz. Né? A gente está aqui debatendo semana após semana. E a população que mais sofre de tudo isso, obviamente, é a população negra. Então, por mais que a gente não esteja aqui fazendo um programa específico sobre o 20 de novembro, a consciência negra no lado B do Rio, ela é semanal, ela é diária. Né? A gente, não só nos nossos programas, mas no conteúdo que a gente distribui nas redes sociais, no nosso site, etc., sempre tem algo de consciência negra. Afinal de contas, a comunidade negra é a comunidade mais violentada, né, no Brasil, e onde existe a opressão capitalista. Então fica o recado, um 20 de novembro de luta, não é nada de comemoração, é um 20 de novembro para a gente poder relembrar a luta dos nossos antepassados que morreram, que deram sangue, né, para que a gente possa construir um futuro diferente do futuro ao qual, infelizmente, estamos acostumados. Então é isso, eu tenho mais 2 recados que eu vou dar no final do programa e vamos passar a bola. Bom, antes de iniciar o programa, os nossos reclames. O Lado B do Rio agora é parceiro da livraria Leonardo da Vinci. Até o dia 30 de novembro, ouvintes do Lado B do Rio terão desconto de 15% em livros de literatura brasileira e estrangeira. Basta comprovar que segue algumas das redes sociais do Lado B do Rio no ato do pagamento. A livraria Leonardo da Vinci fica na Avenida Rio Branco, número 185, subsolo, no centro do Rio, bem em frente à Estação Carioca do VLT e pertinho do metrô da Carioca. Inclusive foi onde a Sabrina lançou o livro dela aqui no Rio. Lembramos também que o ouvinte do Lado B do Rio tem 10% de desconto nas compras do site Veste Esquerda, usando o código promocional Lado B. E, por último, participe do financiamento coletivo do Lado B do Rio no Padrim. A partir de R$2, você consegue colaborar com a produção de mais conteúdo nas nossas plataformas. R$2? Acesse padrim.com.br/Lado B do Rio e confira as faixas, metas e recompensas. Bom, passando por tudo isso, temos o prazer aqui de receber hoje no Lado B a militante ecossocialista, apresentadora do canal Tese 11 e autora do livro Sintomas Mórbidos, Sabrina Fernandes. Olá, Sabrina. Oi, gente, tudo bom? Finalmente aconteceu. Estou no Rio de Janeiro no dia certo pra gente conseguir gravar, porque eu sempre venho só no fim de semana. É um rolê, e aí eu mandei uma mensagem pra Alcísio. Olha só, estarei no Rio numa quinta-feira. É isso. É agora ou nunca. Fim de semana a gente não trabalha porque comunista não gosta de trabalhar. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe. Bom, Sabrina, no seu livro Sintomas Mórbidos, você faz uma verdadeira radiografia das esquerdas brasileiras. Então, diga pra gente, para começar, e até por todo o debate que está rolando nessa semana, por que a esquerda reformista tem mais vontade de dialogar com a direita do que com a esquerda radical?
Eita, que pergunta, hein? Para começar. Eu penso que um dos problemas que a gente encontra em relação à esquerda reformista é justamente um pouquinho de fé no sistema. É de achar que é possível fazer algumas modificações que, com o tempo, historicamente, já foi provado que toda vez que você tem algum tipo de avanço dentro do sistema, basta a gente entrar em algum momento de refluxo econômico, basta a gente entrar em algum momento em que a direita se organiza um pouco melhor, quando ela consegue, por exemplo, tirar vantagem de uma manifestação espontânea, que todos esses avanços que foram conquistados a duras, porque a gente precisa reconhecer que não é um governante qualquer ou um presidente, por mais bonzinho que ele seja bem intencionado, não é ele que implementa as grandes coisas. Tudo aquilo ali vem de pressão de movimento social, pressão de décadas e séculos. E a luta vai vindo, ela demora pra caramba e a gente vai, consegue algumas coisas. E assim que vem essa crise, vem esse momento, a direita consegue levar tudo em menos de um ano. Que é o que a gente realmente está vindo agora. Desde o golpe, né, a gente está vendo uma situação alarmante no Brasil de conquistas de 20, 30 anos, algumas de décadas e décadas e décadas, sendo tomadas na canetada, às vezes com esse Congresso, e a gente tem que lembrar que o quê? Esse Congresso realmente é talvez o pior Congresso fora de um cenário de ditadura no Brasil, mas ele é o pior Congresso que tem políticas muito similares a congressos que a esquerda reformista estava ali negociando, normalizando, passando a questão da governabilidade. Então a gente vê que, na verdade, é uma armadilha, mas ela é baseada nessa leitura errônea. Muita gente faz leituras morais, que a pessoa é um idiota, ou ela não tem o interesse real do trabalhador e tudo mais, mas eu detesto leituras morais. Eu acredito que no marxismo a gente faz leituras materiais, materialismo histórico, e o que a gente vê são análises que seriam mais frutíferas se a gente focasse realmente em tática, estratégia, programa político, e onde que o programa erra. Então você acha que isso passa muito por um etapismo à 10ª potência da galera? A pessoa acredita que, não, se a gente conseguir se manter no poder por tempo suficiente, eventualmente a gente vai conseguir tudo que a gente quer, de pouquinho em pouquinho, e esse é o melhor jeito possível, o único jeito possível. As pessoas de fato acreditam nisso nesses partidos? Em alguns casos, sim, mas, por exemplo, se a gente falar dos governos do PT, o Lula agora acabou de twittar novamente, né? Lembrando que ele nunca foi comunista, que ele era um torneiro mecânico e tudo mais. E, claro, um trabalhador, com consciência de classe. Então, isso a gente tira como uma verdade. Lula não fez toda aquela luta simplesmente porque, um dia eu quero ser um presidente e acabou. A consciência de classe estava ali, mas ela não era consciência de classe trabalhada rumo a romper com o sistema capitalista. Ele tem enfatizado isso frequentemente. Então, em alguns elementos, a gente apresenta a ideia de que o que a gente viu no lulismo não era nem reformismo. Porque o reformismo ele teria que ter como objetivo algo mais similar à linha do Salvador Allende no Chile, que era um cara que realmente acreditava em socialismo, mas acreditava que era necessário fazer por uma outra via de tomada de poder através das instituições, passando reformas democráticas, e que a partir dali seria possível chegar ao socialismo. O que não foi possível simplesmente porque a CIA estava envolvida, a direita é muito bem organizada, e aí veio o golpe. E aí fica um alerta, né? A esquerda é reformista, ela conseguiria realmente o seu objetivo quando a gente está lidando com o imperialismo, com toda essa geopolítica e uma burguesia nacional que é, por natureza, golpista? Bom, já começou a primeira aula Essa aí, quente. né? Começou Essa quente, quente. né? o programa. Sabrina, eu queria que você falasse um pouco, eu vejo você falando muito sobre isso, eu queria que você explicasse para o nosso público o que, na sua visão, é uma crise de representação. Né? Você fala muito que há uma crise de representação na política brasileira. Eu queria que você desse exemplos dessa crise e a que você atribui essa crise de representação, visto que, para algumas pessoas, eu não sei se é o mesmo conceito que você tem, mas algumas pessoas devem pensar, como assim crise de representação se o Lula é uma figura que é vista como pai dos pobres, se o Bolsonaro é a figura do capitão que vai me é a figura do capitão que vai proteger a família e tal. Como assim crise de representação se existem esses pais, esses super-heróis? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Essa pergunta é ótima, Fagner, porque tem uma questão que a gente sempre tem que levantar, que é realmente qual que é o significado de representação? Para alguém te representar, ela tem que te representar de acordo com alguma pauta, com alguma política específica. E o que a gente vê na nossa realidade,
dentro desses limites de uma democracia liberal que é fadada a fracassar constantemente em processos de desdemocratização, processos de golpe, como a gente tem visto no caso brasileiro, mas ao redor do mundo em geral, é que as pautas que são levantadas, geralmente elas estão vindo de cima para baixo. Então, a gente vê a situação, criminalidade, violência. Então, isso é algo que aflige a maior parte da população brasileira e é uma preocupação constante, é contínua, mas quem que está apresentando a solução? Os movimentos estão tentando apresentar a solução e eles não estão sendo ouvidos por essas figuras, porque há um distanciamento muito forte da base. E eu gosto sempre de enfatizar que quando eu falo base, eu não estou falando nesse sentido que assim, tem uma base lá embaixo que ela tem que ser liderada e ela tem que ser organizada ali por cima e tem que ouvir. É justamente isso que eu estou criticando, porque quando eu falo de base, eu estou falando de fundamento. Quem está na raiz, quem está enraizado nos territórios, nos espaços onde essas crises estão ocorrendo, e eles deveriam estar sendo empoderados através, realmente, dessa noção de poder popular, de organização local, com essas articulações de movimentos ao redor do Brasil e do mundo, para que as soluções partissem desses espaços. Porque se você vai em qualquer lugar em que há uma crise, não somente democrática, mas de sobrevivência, realmente, no Brasil, e não são poucos, é a maioria das cidades, é a maioria do meio rural no Brasil, e você conversa com eles vão falar assim, não, cara, o problema da violência no campo... não, é a reforma agrária que vai resolver. A gente está demarcando os territórios indígenas e quilombolas, povos tradicionais no Brasil. É isso que vai resolver. Mas aí a governança falou que não é possível. Isso não é possível, nada disso é possível. Se plantar mais soja, não fica mais pacífico? Soja não bate ninguém. Vira tudo monocultura ali, ó. E aí pronto, resolve o problema. Porque aí ninguém vai mais brigar para preservar a árvore, porque ela não existe mais. Então, essas falsas soluções, elas são apresentadas. E aí as pessoas fazem o que eu chamo de representação formal. Então, eu vou eleger fulano e ele vai lá e vai resolver o meu problema. Mas não há um diálogo e não há um contínuo de debate, de apresentação política, que é realmente o que a gente precisa ter, uma relação que rompe com essa barreira do formalismo representativo de uma república limitada, como é o caso brasileiro. Então, o que a gente vai ver como resultado que aí vai apontar? Que não, sim, há crise de representação. Porque quando a gente chega num ponto, como foi o ponto do ano passado, Lula foi preso, Lula depois não pôde mais ser candidato, aí entra o Haddad, e aí pessoas que iam votar no Lula resolveram votar no Bolsonaro. O que isso aponta pra gente? Isso aponta que a questão não tá tão simples assim, porque se ela consegue virar do Lula pro Bolsonaro tão facilmente, então ela tá muito mais focada em alguém vir e salvar a pátria e vir resolver os problemas porque ela tá de saco cheio. Isso não quer dizer que a pessoa... a gente tem que ser sempre muito enfático nisso. Teve um monte de fascista que votou no Bolsonaro? Sim, teve um monte de fascista que votou no Bolsonaro. Teve muita gente que tá presa nesse ciclo de despolitização. E que o governo do PT tem uma responsabilidade nisso também. Quando eu falo que, olha, não, o Lula desmobilizou muito, aí vem uma galera e fala assim lá no Twitter, você tá doida? O Lula acabou de sair, assim, da cadeia, já tá juntando milhares de pessoas nos espaços. Gente, mas que visão limitadinha, pequenininha de mobilização é essa? Mobilização, pra mim, é quando a gente tem realmente a maior parte da sociedade fazendo as coisas acontecerem. É uma outra mecânica, é um outro mecanismo. Não é simplesmente, veio, juntou um monte de gente para ouvir alguém de cima de um carro de som. Aliás, o carro de som é parte do problema da desmobilização. Quantas vezes a gente vai numa manifestação e a galera embaixo tá gritando as palavras de ordem, tá todo mundo super empolgadão, vão pra luta, enfrentamento, aí passa o carro de som, e fala, ai, meu povo, e não sei o que lá, e de repente tá assim, tô nem ouvindo o que eles estão falando no carro de som, porque não dá pra ouvir direito. Isso quando não tem mais de um, né? Ao mesmo tempo, um brigando pelo outro. Isso aconteceu lá em Brasília, no Ocupa Brasília. No Rio também, no 15M. Pois Acontece com alguma frequência. Acontece com uma frequência. Isso é absurdo, né? A qualidade média dos alto-falantes impede você de ouvir alguma coisa. Não, ninguém entende nada, e aí a gente fica assim, e agora? E aí tá aí todo mundo marchando atrás do carro de som, falando assim, e aí, depois você vai pra qual bar? O que a gente vai fazer amanhã? É isso, você marchar desmobiliza. Atrás de carro de som é fazer micareta, né? Não, na micareta seria mais divertido, pelo menos. Então, depende de algumas. Não é nem o Caio é mais especialista nisso. Eu acho que essa crítica a gente se faz muito, até eu vejo militantes, até o Cid é um que já fez essa crítica, militantes históricos antigos, fazer essa crítica desse formato de manifestação, né? A gente precisa, e aí eu não tenho conhecimento de causa para saber que se há algum formato ideal, mas eu acho que a gente precisa mudar mesmo. E falando em formatos, você falou sobre movimentos e partidos e representações. Eu queria que você explicasse para a gente, ou fizesse uma análise mais concreta sobre como se dá... por exemplo, eu vejo o MST, por exemplo, citar um exemplo. Eu acho que me parece um movimento social muito forte, muito forte.
alguns sindicatos, algumas centrais de sindicatos também, enfim. Mas não me parece que nos partidos, e aí principalmente no PT, mas também em outros partidos, essa força seja equivalente à força de fora. Então, assim, me parece que o MST, por exemplo, é um movimento mais forte fora do que dentro dos partidos, né? Não tenho conhecimento de causa, mas o que eu quero dizer? Me parece que falta substância para chegar lá no Congresso alguém, de fato, defendendo uma causa com um projeto. Queria que você explicasse para a gente como essa falta de representação se dá também nos movimentos, falasse dos sindicatos também, porque eu acho que é algo que a gente debate pouco, assim, no modo geral, porque eu acho que é algo que é o primeiro contato do trabalhador com a política, né? Deveria ser o sindicato. Eu acho que há uma crise de representação nos sindicatos, e aí por tudo de desmobilização e tal. Então eu queria que você explicasse mais ou menos essa coisa da disputa dos movimentos nos partidos de esquerda e também a questão dos sindicatos. Eu sou bem dessa linha, assim, cara, que partido é extremamente fundamental, porque o partido, ele é uma ferramenta, se ele for utilizada corretamente, não for virar uma simples legenda numa sociedade, que é a maior parte dos partidos brasileiros são legendas. Por isso que o pessoal troca assim o tempo inteiro, né? Mas um partido mesmo, ele é uma ferramenta extremamente necessária porque ele dá a carta da totalidade. Ele vai apresentar o programa, o projeto, o horizonte, e aí ele vai conseguir articular essas demandas imediatas com as demandas que são imediatas, mas não podem ser concretizadas agora, sem a gente passar por uma revolução, sem a gente passar por reformas estruturais, essas questões mais drásticas que elas requerem mais articulação. Então o partido é muito importante. Mas o partido ele nunca vai conseguir ser forte sem ele estar tendo uma ligação direta com os movimentos. E aí, nesse caso, eu sou uma pessoa assim, que tem uma visão do partido estilo Gramsci, mas eu também sou meio movimentista. Porque eu acho que os movimentos são aqueles que estão articulando aquela verdadeira agitação. A fome do cotidiano, o que a gente tem que fazer para resolver isso agora? Porque quem tem fome tem pressa, né? É isso. Então, a gente não pode abrir mão disso. Quem tem fome tem pressa. O que a gente não pode fazer é aceitar que se quem tem fome tem pressa, então a gente pode atropelar o processo, fazer qualquer coisa e manter sempre as pessoas num ciclo de fome. Fome, mata fome. Fome, mata fome. A gente tem que resolver abolir a fome, né? Então, superar as condições materiais que geram a fome. Então, para isso, tem que ter uma articulação muito mais próxima, que não é o que a gente vê no panorama brasileiro dos últimos 30 anos. O MST, para mim, é o movimento social não somente mais forte do Brasil, mas da América Latina. E em alguns níveis a gente pode comentar do mundo. Eu estava na Palestina no começo do ano, eu estava na Palestina e estava lá, a bandeira do MST, é um movimento que é referência, eles mandam gente para cá. Agora o Barra, que é nosso companheiro da Palestina, que está aqui no Rio, inclusive vai estar numa atividade hoje comigo, agora não vai aparecer isso no podcast, né? Mas vai ter uma atividade com o Barra, eu e a Gisele, mas ele vai estar na Maré com a Gisele também. Vai estar com a Maré na Gisele, lá no Museu da Maré, no sábado. E aí, assim, porque essas lutas, elas são internacionais, então elas se conectam de várias formas. E o MST, ele faz várias pontes. E aí a gente levou o Barra lá na escola Florestan Fernandes, ele ficou encantado, achou maravilhoso, porque tem todo esse poder. Mas o processo do MST dentro do Brasil é o que a gente viu, foi meio que ao contrário. Quando a gente poderia ter o movimento influenciando com muito peso as políticas do Partido dos Trabalhadores, a gente viu o Partido dos Trabalhadores influenciando com muito peso as políticas do movimento. Isso se deu através de alguns processos. Um é o chamado de burocratização. Se escolhe algumas lideranças, colocam ela em alguns espaços em que elas podem fazer algumas mudanças concretas, mas não mudanças radicais, porque as mudanças radicais, elas acarretariam em atrapalhar as outras alianças do Partido dos Trabalhadores. Então, era limitado nesse sentido. Tem uma pesquisadora canadense que publica em português também, chama Charmaine Levy, e ela fala muito desses processos de partidarização dos movimentos sociais no Brasil. Ela fez várias entrevistas, inclusive com a galera do MST, explicando alguns desses dilemas. Quando eu acho que o que deveria ter ocorrido era o contrário. Era o partido entender, somos um partido de massas, porque o PT foi um partido de massas, hoje isso é um pouco mais questionável, porque quanto que é isso quando assim, você mobiliza muito ao redor de uma figura eleitoral, mas você não conseguiu nem mobilizar com a força suficiente para depois libertar o cara que foi preso. Porque a gente não viu, cadê as grandes marchas Lula livre? A gente viu, assim, focos aqui e ali. Então, cadê as grandes marchas anti-golpe? Tinha a galera mais ligada aos sindicatos, aos movimentos. Então, por conta disso,
perdeu-se uma oportunidade de realmente transformar as massas do partido de massas em sujeitos concretos que estão organizados em vários cenários diferentes e em territórios diferentes. E aí entra uma questão que você perguntou, que é a questão do sindicato. A gente tem no Brasil uma sindicalização de mais ou menos 19% da força de trabalhadores que é formal. Que tem carteira assinada. Que é uma minoria. Cada vez mais. Cada vez mais uma minoria. Então, assim, 19% 10 anos atrás era uma coisa, 19% agora é bem menos. Só que quando você olha para pesquisas, pega um PNAD. Pega o PNAD e olha lá, por que os trabalhadores estão filiados a esse sindicato? E fala assim, por conta do plano de saúde, colônia de férias. Quantos trabalhadores já foram numa assembleia? Não, nunca fui em nenhuma. Então, que ferramenta é essa? É um sindicato ou é simplesmente uma associação de gente que trabalha nesse lugar? Um clube de campo. Então, isso é muito problemático. Então, qual que é a razão do sindicato existir? E aí, uma das assim, análises que já tem quase um século dessa análise é a análise do economicismo. É quando o sindicato ele se volta para si mesmo e ele simplesmente está focado em reprodução da categoria. Então, reprodução daquela classe ali através daqueles benefícios relacionados ao empregador, mas não se passa daquilo ali para a abolição daquela classe, que é o objetivo. A gente quer que, olha, essa classe trabalhadora que está presa em relação a uma tensão com a classe burguesa, ela não exista mais dessa forma. Então, essa é a tal da abolição de classes. Então, esse é um dos grandes desafios do sindicato. O professor Ricardo Antunes fala muito sobre isso na Sociologia do Trabalho. E agora o sindicato está enfrentando uma crise muito maior, que é essa força de trabalho cada vez mais informal e cada vez mais fragmentada ao redor do espaço. Então, porque como é que você consegue organizar pessoas extremamente espalhadas em todos os lugares? E a terceirização da terceirização, esse é o nível que a coisa chegou. Então, alcançar as pessoas agora se tornou um desafio muito maior do que você chegar ali no chão da fábrica. E aí tem uma grande liderança no chão da fábrica e você vira pra ela, não, a gente vai te dar apoio pra você organizar esses trabalhadores. Aí na hora do intervalo ele grita lá com todo mundo e junta todo mundo. Mas lá nos Estados Unidos conseguiram organizar um sindicato da Uber, né? Então não é impossível. Não é impossível, mas aí a gente vê o tanto que isso passa agora pra gente pensar o quê? Comunicação. A ferramenta de comunicação, ela é extremamente importante e ela é frequentemente esquecida. Ontem eu tava, inclusive, tá cheio de paralelos aqui nesse podcast, mas eu tava, inclusive, com o Núcleo Piratininga de Comunicação, conversando com eles sobre essas ferramentas, YouTube, podcast, o tanto que elas são importantes para alcançar os trabalhadores, porque tem lugares que o sindicato, no seu meio formal, não chegam, mas essas outras ferramentas chegam. Então, como é que a gente cria essas pontes? Pra gente trazer pra organização, pra não fazer comunicação vazia. E a direita chegou primeiro nesse Pioneira, campo, né? pioneira em todo esse rolê. Teve aula da Google e tem muita grana aí. A minha sobre pergunta isso. era exatamente sobre isso, que é você puxando o gancho, é que você chegou na minha pergunta antes, sozinha, que era em cima da atomização do trabalhador. Né? A gente está há 4 anos num ciclo de crise econômica e estagnação, que em outros tempos, né, pelo nosso manual de política, seria o gancho para a mobilização dos trabalhadores, a partir do medo de perda de conquistas. E é concreto, né? Perda de valor do salário e tal. E a gente conseguiu ver a eleição de um governo de extrema-direita, sequenciando um governo de direita clássica, digamos, num cenário de crise econômica. Isso é inédito, pelo menos no Brasil, e com um papel fortíssimo das redes sociais e das novas tecnologias de comunicação. E você, além de socióloga PhD, é youtuber. Né? Então, eu queria até que você falasse também um pouco sobre essa sua experiência, como é que foi montar o canal, né? A experiência de tal. Quantos anos tem o Tese 11 já? 2 anos e 5 meses? 2 anos e meio, arredondando. Como é que é essa experiência e o fato de você ter uma audiência razoável, né? Você fica exposta também, né? Como é que é lidar com os ataques organizados por uma galera que é organizada e financiada, né? Que a gente sabe que a gente começa do nosso bolso de forma praticamente artesanal e eles têm uma estrutura profissional por trás. Com certeza, assim. O mais interessante dessa história inteira, né? Eu criei o YouTube porque eu tava desempregada. Essa é a situação. E eu tava pensando, eu queria... Aquele sonho da pessoa que termina um doutorado, né? Eu vou prestar um concurso, aí eu vou fazer esse concurso, eu vou dar aula na faculdade, vou montar projetos de extensão e, ao mesmo tempo, vou fazer a minha militância no partido, nos movimentos. E aí vai ser tudo muito lindo, muito maravilhoso, mas, assim, vivendo num Brasil de golpe, num processo estrutural de neoliberalização das universidades no mundo. Não é só aqui, então assim, eu tenho amigos que terminaram o doutorado um pouquinho depois de mim, lá no Canadá, e eles estão vivendo de bico, e estão vivendo de frila, e estão vivendo na linha da pobreza canadense. Então, essa é a situação, tipo, a galera, todo mundo assim, tá com 30 e tantos anos de idade, ainda mora todo mundo junto nos espaços, porque ninguém consegue pagar o aluguel sozinho.
Essa é a realidade. E aí, quando eu, né, pensando assim no Brasil, eu vendo os limites do Facebook, que era algo que já estava muito assim, pra mim, a gente ficar sempre trocando farpa, fazendo textões de 2 parágrafos, mas são textões no Facebook, a Marília Moscovitch até falou isso no lançamento da Jacobin agora, e aí, fazendo aquilo ali, não estava levando em nada, o debate não estava saindo, porque eu vi que eu estava brigando com as mesmas pessoas que eu já brigava nos outros dias, todos os dias a mesma coisa, e aí o YouTube acabou sendo, eu já consumia um pouco mais, assim, o YouTube de esquerda em inglês. Eu notava, olha, esses canais estão crescendo, e tinha todo aquele rolê assim, olha, eles estão desradicalizando, né, homens de extrema-direita, incels e coisas assim. E aí eu tava, olha, interessante e tal, meu irmão insistiu, e eu não era uma pessoa que gostava muito, assim, dessa coisa de colocar a minha imagem. Eu sempre falei em público, nunca tive problema com isso. Decidi logo pro YouTube, assim. Mas aí eu fui logo pro YouTube, assim, eu fiz teatro, né, na minha vida. Só que aí o pessoal perguntava assim, você faz teatro e tal, por que você não faz, assim, um negócio num vídeo? Eu tava, não, porque o teatro não tem que me ver. As pessoas estão me vendo, mas eu não tenho que olhar pra minha cara. Eu não tenho que ver como é que eu fui. As pessoas que ficam lá com a opinião delas. Agora, eu fui fazer o YouTube, e aí eu mesma editando meu vídeo, tenho que olhar pra minha cara por 6 horas, assim, ó. Arrumando, editando vídeo. Então, assim, insuportável essa parte. Mas eu fui fazer porque eu percebi, assim, tá tendo um vácuo. Olha o tamanho desses canais de direita. Olha o tanto que eles estão realmente pautando alguns debates. E aí, é bom a gente pontuar uma coisa aqui. Pautando o debate não quer dizer que eles estavam liderando o processo. Porque existe uma galera ali no YouTube mais progressista, assim, um pouquinho mais distante de mim, né, nessa cadeia de esquerda, que argumenta que, assim, não, se a gente derrubar o Nando Moura, a gente derruba o Bolsonaro. Eu fico, o quê? Essa galera, o pessoal tem uma esperança em geral de muitos milagres, né? Porque, tipo assim, é o escândalo que vai derrubar o Bolsonaro. Também um pouco, é o escândalo que vai derrubar o Bolsonaro, o youtuber tal, que é o babado. Porque personifica. Não, porque as pessoas, eu acho que elas estão tão desesperadas que elas ficam na esperança de um milagre. E acho que esperar um milagre é a pior coisa que você pode fazer quando você tá na merda. Mas enfim. É uma questão de olhar para a estrutura por volta disso tudo. O Nando Moura tá ali junto com o Olavo de Carvalho. E aí tem outros cantos da direita ali. Tem a direita narcocapitalista, esses negócios estranhos, assim. E estão lá, e eles estão pautando juventude, mas também pessoas mais velhas. Tenho a impressão de que quem tá no YouTube é só a galerinha de ensino médio e começo de universidade. O meu público é majoritariamente acima de 25 anos. Pesadamente 25 a 44 anos. Esse é o meu público. Tem uma galera bem jovem mesmo, e eu acho massa, porque eles vêm nos eventos, a gente conversa muito, e dá uma esperançazinha. Traz a mãe pra mostrar quem é a Sabrina. Traz a mãe, ou às vezes acontece de eu ir em algum lugar e as mães me reconhecem, e falam assim, meu filho é muito fã e tal. E é legal essas oportunidades. A gente vai vendo que o YouTube não tem toda essa... O pessoal tem uma impressão de que é um recorte geracional muito firme ali dentro, e não tem. Não tem. Tem mó galera assistindo no YouTube. Então a gente está influenciando pessoas de várias formas, e o objetivo, para quem tá ocupando o YouTube, realmente à esquerda de uma forma radical, não é parar nessa influência de te passar uma ideia. É assim, e aí? Vai vir se organizar? Vamos colar nos processos de luta? O que a gente pode construir junto? Sim. Né? E aí isso ajuda até a desmistificar, porque se você é aquela figura lá do YouTube, o pessoal tá te vendo e vê na tela, às vezes gera até esse endeusamento horrível, né? O personalismo acaba caindo nisso. Mas aí eu chamo as galera, o pessoal, nossa, então você tá aqui colocando a mão no barro, fazendo uma parede de bioconstrução aqui comigo? É claro, gente! Porque é isso que eu faço. Sim. O YouTube, ele é só mais uma ferramenta de ação. A diferença, assim, Daniel, é porque, assim, um dos grandes desafios, na verdade, não é o YouTube, é o Twitter. Né? É o Twitter onde as coisas perdem o controle, a gente faz fios no Twitter, e esses fios no Twitter são interpretados através do Twitter sem fio. A coisa começa de um jeito, e aí passa, assim, 2 horas, o pessoal já tá entendendo outra coisa e falando que você falou outra coisa. Porque podem te retweetar um pedaço sem contextualização do fio. Totalmente fora do contexto, a pessoa projeta coisas em você. Uma coisa que eu aprendi, assim, uma autocrítica, né? Eu já cheguei a falar aquela coisa que, assim, eu sou responsável pelo que eu falo, não que você entende. Aí eu falei, cara, eu sou freiriana, eu não posso falar uma merda dessa. Eu sou responsável pelo que as pessoas entendem. Então eu tenho que fazer a maior parte de didático possível, trabalhar na minha comunicação, entendendo os meus objetivos do meu público. Então, por exemplo, eu sou propagandista, eu não sou agitadora. Então, sim, eu trabalho com formação política. Sim, o meu conteúdo é diferente daquele conteúdo pílula de 2 minutos que você joga no WhatsApp. Porque eu estou tentando trazer a base para as pessoas fazerem as interpretações por elas próprias, para que elas não dependam de mim. Porque o meu objetivo
eu ficar superada, eu ficar obsoleta. Ter outras pessoas fazendo isso sem ter que precisar. Ai, Sabrina, qual a sua opinião sobre o que está acontecendo na Bolívia? Claro, só que o que acontece é que a gente vai fazendo isso e a gente precisa ir construindo relações, construindo contextos. E o que ocorre muito no Twitter é que a gente faz todo esse esforço de eu sou responsável pelo que você entende também, mas eu não consigo, porque é impossível ser responsável pelo que a pessoa projeta em mim. Porque isso é subjetivo. Isso é extremamente subjetivo. Tem a ver com várias outras coisas. Gente, não tem nada mais subjetivo que ranço. Aqui eu não tô falando de raiva, ou não gostei do que a pessoa falou, ranço. Você vira a Barbie marxista. E aí já virou Barbie ruiva marxista, porque muda com a cor do meu cabelo. Claro, o pessoal tem que adaptar. Sabrina, vou ficar na comunicação, já que a gente entrou nesse tema, e vou ficar em América Latina, já que você citou Bolívia. Né? Muito se fala que o fato dos governos, principalmente o Brasil, né, o governo brasileiro, não ter feito... Eu, inclusive, sou uma das pessoas que tenho críticas nesse sentido, na questão da mídia brasileira, né, não ter feito uma reforma na forma da mídia brasileira, é responsável para que boa parte dos retrocessos que estamos vivendo, retrocessos inclusive civilizatórios que estamos vivendo nos últimos anos, tenha sido responsável por isso. Né? No entanto, hoje a gente já vê, já de algum tempo para cá, que a América Latina, de uma maneira geral, ela vem sofrendo um ataque, que, a meu ver, é um ataque imperialista, no sentido de quebrar um ciclo de progressismo, uma palavra que eu nem gosto tanto, mas um ciclo de progressismo que vem acontecendo, mas esses países, por exemplo, a Bolívia, a Venezuela, o Equador, de maneira geral, não sei exatamente se chegaram a fazer o que a gente chama aqui, o que a Argentina fez de lei de médios, mas tinham os canais de comunicação governistas, vamos dizer assim, a Telesur e etc, etc. Né? Eu queria que você fizesse uma análise da comunicação, do papel da comunicação nesses retrocessos, né? Se você concorda que a comunicação tem um papel preponderante nisso, e dentro disso analisasse o que está acontecendo na América Latina de uma maneira geral hoje, visto que a gente está vendo aí agitações no Chile, na Bolívia, no Equador, até no Haiti, enfim, no Peru, né? No Peru, enfim. Não, a coisa tá fervilhando pra cá, né? E assim, mas uma coisa que eu sempre paro pra pensar é nesses acúmulos dos governos da maré rosa, né? Dessa não tão vermelha, mas também não é azul, né? Então, assim, essa maré rosa. Nessa situação da maré rosa, teve muitas falhas nesse sentido de comunicação, mas teve esse caso, por exemplo, Telesur e tudo mais. Mas eu pensava que se a gente for trabalhar realmente comunicação através de uma via mais leninista, pensando na agitação e propaganda, como é que a gente transmite ideias para as pessoas que façam sentido para o dia a dia dela. Não basta a gente ter um canal lá que está fazendo um jornalismo na via do governo. Cadê as nossas novelas? Cadê os nossos programas de bate-papo? Cadê o marxismo cultural de verdade? O marxismo cultural que a gente quer ver e que a gente nunca... Então, assim, é isso. Há uma noção ainda muito forte na esquerda que é um jeito muito quadradão de fazer comunicação. Então, mesmo que a gente tivesse democratizado a mídia no Brasil, né, catado metade da Globo para lá, né, tentado quebrar monopólios, impedido que a Universal tivesse virado, né, um conglomerado de comunicação que é de televisão, de rádio e tudo mais. Tudo, né? Dessa infraestrutura para as nossas rádios comunitárias. Sim. Que é algo assim... Eu penso muito assim, o podcast hoje ele está crescendo em cima de um vácuo. Porque era pra gente ter um monte de rádio comunitária, fazendo um monte de coisa. Pelo contrário, o governo do PT fechou... Exato. É o governo que mais fechou rádio comunitária. Fechou as rádios universitárias. Sim. Então, assim, é assustador um negócio desse. Então, assim, os erros foram muito mais profundos do que o problema da Globo. Teve muita coisa a ver isso. Mas também tem uma questão, agora a gente, sei lá, né, Lula radicalizou, a hipótese bizarra, radicalizou... Ele acordou um dia, baixou o Lenin nele. Exatamente, leu sintomas mórbidos, percebeu os seus erros, e aí ele vai, e aí ele é eleito, aí ele pensa, não, realmente, aquela entrevista que eu dei falando de autocrítica em relação à questão da mídia, eu vou fazer. E aí ele faz a questão da Globo, faz a questão da Record. Mas aí... O que a gente vai fazer com isso? Qual que é o conteúdo? Como é que a gente comunica
com as pessoas. E aí eu acho que faria muito mais sentido se a gente tivesse, por exemplo, um programa na televisão que assim, batalha de slam. E aí tivesse pegando os slams massa que acontecem na periferia do Brasil e levando, porque tem um The Voice, não tem? Não tem um pessoal lá acompanhando? É melhor que aquele programa horrível da Regina Casé que tinha uns anos atrás, que era um negócio super processado, super pasteurizado. Cara, coloca a galera, o que tem de produtor cultural foda no Brasil, que não tem espaço nenhum. Coloca essa galera pra produzir televisão, véi. É esse tipo de situação que vai realmente pautar um conteúdo que faz sentido na vida das pessoas. Então, comunicação não é só o meio, não é só você ter uma infraestrutura, porque realmente eu fui dar uma entrevista pra Globo News, aí eu andei lá e eu fiquei assim, entrei numa sala... Você entrou no carrinho de golfe, né, pra passear. Gente, que coisa louca. Eu entrei numa sala e falei assim, aqui deve ter o quê? 3 milhões de reais de equipamento? Eu fiquei assim, que isso, né? E eu pensando, eu com a minha câmerazinha, com o meu gravadorzinho, tô abafando, porque eu tenho um gravador, né? Porque já é uma dificuldade pra comunicador independente você ter o equipamento que hoje eu tenho. Porque no começo eu gravava só com o celular, tinha nada, e todo vídeo era, o áudio tá ruim, o áudio tá baixo, o áudio tá ruim. Então, assim, a gente tem aquilo ali, e aquilo ali, assim, se alguém roubar, se quebrar, assim, a gente fica assim, tô ferrado, cara, o que eu faço agora? Vou ficar sem produzir. Eu fui gravar um vídeo esses dias e minha câmera não ligava de jeito nenhum, pronto, acabou. Como é que eu vou fazer? Vou levar essa câmera na manutenção, vou demorar, não tenho outro. E foi mais ou menos nessa onda. E não, eles têm toda essa infraestrutura, mas a gente vai lá, expropria a Globo, pega aquela infraestrutura toda pra gente. Qual que é o conteúdo que a gente vai passar? Quais são as pessoas que a gente vai colocar pra coordenar, orientar, liderar esse conteúdo? Isso conta muito. As pessoas precisam se ver e não só numa representatividade simbólica, tem alguém parecido comigo na televisão. A pessoa ela tem que falar a minha língua, mas se a gente quer realmente romper com o sistema, ela tem que falar com a minha língua de acordo com como eu mudo a minha realidade. Que aí a gente realmente pulveriza essa responsabilidade. É isso. Você estava falando de quebrar a Globo, os monopólios, eu lembrei do lado B com o Saturnino Braga, que a gente perguntou pra ele, e aí, Saturnino, se pudesse quebrar a Globo, ele, seria muito bom. Não ia fazer a menor diferença, mas ia ser muito bom. A gente já comenta, né? Tava comentando essa semana sobre, tá bom, quebra a Globo, fecha a Globo, e aí quem substitui, né? A Record. Então, tipo, Você tem que fechar, isso que a Sabrina falou. Você tem que fechar, não é fechar a Globo e quebrar tudo. Você tem que aproveitar aquele capitão instalado ali. Tem uma palavra em alemão que eu tenho tatuada no meu pé e ela não tem porcaria de tradução nem boa, nem em português, nem em inglês. Chama Aufheben. E eu ainda vou fazer um glossário sobre isso. Mas essa palavra o Marx usava com bastante frequência. E ela é praticamente superar, substituindo com manutenção. E eu falei, quê? Mas é dialética, né? É alemão, na verdade. É hegeliano. O idioma alemão, ele permite que você faça... Uma frase numa palavra. Você pode filosofar em alemão, diria. Com uma palavra você traz todo um livro de Hegel na palavra. É assim. Mas é isso que significa. A gente tem que tirar a Globo, superando a Globo, mas mantendo essa infraestrutura, melhorando essa infraestrutura e colocando o nosso conteúdo. Isso é Aufheben. Então esse é um desafio muito, muito, muito grande. É gigantesco, realmente. Isso exige bastante articulação. Posso? Vai. Outra pergunta, Sabrina. Eu quero que você caderninho tá cheio de claro. Eu tô só olhando aqui, ó. Aqui tem dever de casa, amigo. Dever de casa. Tem trabalho. Eu queria só comentar que só tô vendo o caderninho, não tô vendo o que o Alcísio tem ali, tá? Mas Caio Daniel não tem O caderninho. Alcísio tá com notebook, profissionalismo altíssimo hoje. Sabrina, queria que você falasse sobre radicalidade. Outra palavra que você usa muito, né? Queria que você explicasse para o nosso público o que você vê como radicalidade na prática política cotidiana, né? E se hoje a gente pode dizer que existem atores radicais na política institucional brasileira. Os atores mais radicais que a gente tem na política brasileira são os que estão lutando por sobrevivência. São esses. Porque não tem nenhuma outra opção. Quando você está lutando para não ser exterminado, você não tem outra opção. Você tem que ser radical. E isso é radical porque você está indo na raiz, porque a política de extermínio ela faz parte de todo esse processo. Quando você está lutando para ter comida, você está lutando para ter comida. Então, assim, os movimentos mais radicais são aqueles que estão realmente fora da institucionalidade. E aí, o que tem acontecido, né? Há uma movimentação por conta dessa polarização através da extrema-direita e tudo mais, que eu problematizo bastante a ideia de que
é realmente uma polarização, eu acredito que há uma construção de uma polarização, porque se fosse uma polarização real, era pra ter uma super extrema direita e aí um super comunismo surgindo, não é isso? Super comunismo é uma palavra legal. É legal, mas é o super comunismo que eu quero. Me perguntaram num curso meu esses dias, mas todas essas coisas que você tá falando que a gente tem que ser e tudo mais, é tipo a super esquerda que você quer? É a super esquerda que eu quero. É isso mesmo, vão ser a vanguarda, vanguarda, vanguarda. E é assim. E aí a gente vai pulverizar e vai ser geral. Mas o que não é essa polarização que a gente vê. Mas a gente vê toda uma situação em que tem uma demanda que é por mais moderação. Porque se o problema é extrema-direita, então o problema é qualquer coisa radical. Então, qualquer coisa radical, então a gente tem que voltar ao centro. E aí, voltar ao centro começa, tipo, via Tabata Amaral, né? Foi, tipo assim, a maior quantidade de xingamentos que eu recebi esse ano relacionado a esse tema. E não é o mesmo centro que seria em 88, que também é uma falácia. Porque, Sim. por exemplo, em 88, a Tabata Amaral provavelmente estaria no PFL, É provável. que hoje é o DEM. É provável. Então, assim, a conjuntura, o centro, ele se desloca de acordo com a conjuntura. E ele também bebe da conjuntura. Então, para ela, se ela acha que é importante usar a cartada do feminismo liberal de vez em quando, né? A cartada de não, mas eu sou a favor de direitos LGBTQ, mas ó, não se aposentem, tá? Isso não vai acontecer, não tem esse sonho. Então, é um pouco dessas questões. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê isso agora, o que já está sendo meio que pautado como uma candidatura Luciano Huck. Que aí é o problema... que tem no Brasil, se é extrema-direita, vamos trazer um liberal bonzinho lá, que reforma a casa das pessoas, o carro, não sei o quê. Tudo As em duas volta do coisas, Renova é. BR, né? É. Ele e a Tabata tão... Um projeto que é um projeto de corporações, que tá pegando, assim, e assim, eu tava conversando lá no NPC, o Joane estava comigo, e a gente tava falando, assim, no caminho, cara, a gente precisa de mais pesquisa sobre o que tá acontecendo com esses financiamentos. Porque acaba-se o financiamento direto de campanha através de corporações, o que eles começam a fazer? A gente vai formar candidatos. Sim. Ah, mas isso não é financiamento. E, tipo, tem gente no PSOL que fala que, isso não é financiamento. É sim. Claro. É sim. Não quer dizer que, olha assim, fulano teve bolsa de estudos para estudar uma matéria, uma disciplina, tal, em algum lugar, e aquilo ali vai fazer automaticamente ela fazer aquela política. Porque, né, aí senão a gente vai estar entrando num vespeiro que complica muito. Porque eu já vi, por exemplo, pesquisas muito fodas, muito radicais, que foram financiadas tipo pela Ford, e a Ford não deu o menor pitaco. Mas não é isso que está acontecendo nesses projetos aqui. São projetos políticos institucionais relacionados à eleição. Então, eles estão formando candidatos de várias formas. Você vai lá e estuda, mas não é só vai lá e estuda e agora vai ser o que você quer da vida. Não, vem pra cá que a gente vai te formar um candidato, e aí isso vai continuar sendo alimentado de uma forma ou de outra, e tem uma plataforma política, é essa plataforma que você vai defender. E são todas ao redor das corporações dentro de um parâmetro liberal. E é muito atraente, né? Porque pensa, mesmo... A gente sabe muito bem que você é um exemplo disso. Mesmo com um doutorado hoje em dia, é difícil conseguir um bom emprego. Em ser político é um puta bom emprego. E elimina Não, eu vou te dar uma carreira, cara, pra Elimina sempre. o Eu fiz um doutorado, né, cara? fui ser youtuber, né, E você gente? Olha a situação. E você se aposenta com 4 mandatos, cara. Dá tipo 16 anos de contribuição. Ele elimina o intermediário, basicamente. Ele, O cara bota lá ele mesmo. Mas isso é uma tendência global. E é muito mais burguesias efetivo. É eliminarem muito mais o efetivo. Dória, middleman. Trump. Então Antes eles faziam o quê? Eles financiavam uma campanha. E aí depois tinha que ficar lá em cima fazendo lobby. A gente ajudou você a ser eleito. Você tem que ajudar a gente. Cada um telefonema, dá um com essa trabalho. mineradora aqui. Ajuda com essa De licitação. alguém que vinha de uma base política, de uma história própria, né? Sim, de uma Agora história eles já própria. constroem a história Eles da pessoa. constroem a história, eles moldam completamente a narrativa, e em vez de simplesmente investir, sei lá, tantos milhões, agora o que eles fazem? Eles fazem investimento ideológico, que é muito mais profundo e é muito mais sustentável para Sim, não eles. precisa comprar. Porque aí a defesa da pessoa é genuína. Já tá comprado. É exato. genuína. Quando o pessoal falava assim, no caso da Tabata, porque a Tabata é comprada. Ela acredita nisso, Fizeram cara. lavagem cerebral. Ela defende essa política. Se o Lehman sumir amanhã da vida dela, eu acredito que ela vai continuar defendendo tudo aquilo ali. Sim. Porque ela foi formada ideologicamente. Então, para eles, é um investimento muito melhor. Muito melhor. Então, só para emendar nesse assunto, justamente você falou sobre essa criação dessas figuras. E, assim, eu tenho a impressão que a internet ela exacerbou um processo de, digamos, as pessoas virarem torcedoras de certos indivíduos, em vez de certos movimentos. A gente vê até isso no futebol. Tem mais gente que é fã do Cristiano Ronaldo do que da Juventus, do Real Madrid, Sim, enfim. sim. Acaba virando uma coisa Aí hiper ele pode trocar de time, que nem pessoas trocam de partido e continua. Exatamente.
Há 7 anos atrás eu fui no Flamengo e Santos, que tinha a torcida do Flamengo, a torcida do Santos e a torcida do Neymar. Pois é. Foi o primeiro sinal de um sintoma mórbido. Eu só não falo que o Cristiano Ronaldo é tipo o Ciro Gomes do futebol, porque primeiro que eu não posso acusar o Ciro Gomes de estupro, e segundo que eu não posso acusar o Cristiano Gomes de ser tão bom quanto o Cristiano Ronaldo no que ele faz. Mas, assim, você acha que no momento que a gente vive nessa sociedade hiperpersonalista, a ideia de você criar um movimento horizontal talvez seja uma ilusão cada vez maior para a esquerda, principalmente para a esquerda como a gente que acredita que o movimento deve ser horizontal, mas a gente dispensar de lideranças pontuais seja um erro estratégico, e talvez seja por isso que pessoas como você e o Jones acabam sendo endeusados mesmo sem pedir isso para ninguém? Olha, faz uns anos já que eu tô pensando umas coisas na minha cabeça. Eu falei um pouquinho disso no livro, mas não é o todo do que eu tenho pensado. Sobre horizontalidade versus horizontalismo. E aí, assim, na minha cabeça, horizontalidade seria um método, uma metodologia que a gente pode aplicar pra gente fazer as coisas no dia a dia de uma forma menos hierárquica, que contempla mais, que as pessoas têm mais voz, e que a gente faça as correções também das diferenças, né, das desigualdades que existem na militância. Porque existe um negócio que acontece muito no rolê militante, que é assim, a pessoa que tá lá presente o tempo inteiro, a voz dela acaba tendo mais peso, porque ela tá presente lá o tempo inteiro. Mas é a pessoa que não tá presente o tempo inteiro, às vezes ela não tá presente o tempo inteiro, não é porque ela não se importa. É porque tem 3 crianças pra cuidar, tem uma jornada tripla de trabalho, ela não consegue ficar pegando 3 ônibus pra ir pra reunião toda semana. Então, uma horizontalidade como método, ela vai ter que arranjar uma forma de incluir essa pessoa. Então, ela vai ter que fazer algum tipo de correção nesse processo inteiro. Já o horizontalismo, ele pode acabar sendo um fetiche. Uma ideia assim, um princípio irrefutável, então a gente acaba rejeitando lideranças. Que, não, é tudo igual aqui. Sendo que existe um papel afetivo, carismático, de diálogo, que é algo que é da estrutura da sociedade humana. A gente pode pegar antropologicamente as sociedades mais horizontais possíveis, elas vão ter figuras de liderança. A diferença é que elas vão ser... elas vão ter mais rotatividade, elas vão ser mais responsáveis e ter que prestar contas pra galera. Então, assim, essas coisas acabam que ocorrem bastante e é bom a gente diferenciar. Mas um negócio que eu penso muito nesse sentido é que algo que eu vejo que ocorre pra gente, que é estar ali no YouTube. E no YouTube isso é mais presente porque, subindo a escada aqui que o Daniel tava falando, né? O pessoal reconhece o rosto da gente, né? Então é o rosto e vê, e aí acaba estabelecendo essa relação, e a gente tenta estabelecer relação também, porque eu acho que isso é muito frutífero para não ser uma comunicação passiva. Mas acontece muito que há um desamparo na sociedade. E quando você está desamparado, você busca se amparar em figuras. Só que a gente pode fazer isso só até um certo momento. Quando a gente está buscando uma referência. Quando aquela referência vira a única referência. E aí o negócio ferrou, porque você matou a crítica. E aí eu não tô falando só assim de poder criticar a referência, não. Tô falando da crítica que habita em você. Em você assumir responsabilidade como sujeito político. E o que a gente tenta fazer é justamente que as pessoas não sejam simplesmente pessoas que falam de política, que elas sejam sujeitos políticos, que elas tenham ferramentas próprias, que elas tenham voz e que elas possam incidir onde a gente não tá. O que a gente vai conseguir fazer de realmente transformação nessa sociedade depende que a gente não tenha um Lula, ou pensar qual é o candidato de 2022. Me assusta muito que várias vezes a gente está reduzindo tudo esse debate. É importante, porque a gente já está preocupado, claro, mas eu sempre penso, e vai ter 2022? Eu sou a pessoa da mudança climática, né? Fico pensando assim, os desastres, a pessoa fala, porque em 2040, que 2040 o quê, cara? A gente não está nem perto de bater a meta de ficar abaixo de 1,5 em termos de graus Celsius, de aquecimento médio global, né? Isso. A gente, na verdade, está num rumo, mesmo ficando ali com o Acordo de Paris, se a gente conseguisse bater as metas do Acordo de Paris, do COP21, a gente está indo pro COP25 agora. Se a gente conseguisse bater essas metas, a gente ainda ficaria por volta, assim, de 3 graus, cara. A gente está lidando com coisas extremamente drásticas e o pessoal só preocupado com o ciclo eleitoral. Pois o ciclo eleitoral, ele ocorre dentro de uma conjuntura, que é política, que é material, ecológica, metabólica. Então, nesse sentido todo, o que a gente tem que pensar? Como que a gente consegue estar formando as nossas lideranças orgânicas, de base, com rotatividade, com responsabilidade coletiva, e isso passa pelo conceito do poder popular, que é um conceito que pede outras formas de organização e pede que a gente também descentralize algumas coisas, ao mesmo tempo que a gente vai compreender que algumas coisas serão mais centralizadas. Então, pensar, por exemplo, uma matriz energética de um país. Isso pede um certo tipo de centralização.
Mas pensando política renovável, isso também pede um certo tipo de descentralização, porque a gente vai ter comunidades muito mais autônomas e possivelmente mais integradas numa política de energia renovável se a gente tiver mais painéis solares em cada casa, em vez de grandes usinas. Isso diminui o custo de infraestrutura, isso vai trazer muito mais poder decisório para aquele local, porque o sol está em todos aqueles lugares. O sol não está num lugar sozinho, só para a gente guardar. E é por isso que eu falo assim, não, é mais energia solar, menos energia nuclear, por exemplo. Bom, até a minha última pergunta era sobre isso, né, se vai ter Brasil em 2022, mas não muito sobre o aspecto climático, porque isso aí não tem jeito, a gente não tem como especular, né? E sobre isso... Temos vários textos no site. Já que a Sabrina puxou, vale a pena buscar aí o lado B do Rio com o Eduardo Sabarreto, nosso companheiro, professor da UF, que também tem um livro que fala sobre o marxismo na estufa, no título Marxismo na Estufa. A gente fez aí, tem 2 ou 3 programas com ele, e ele publicou 2 textos aí no nosso site nas últimas 2 semanas. O Edu, que é nosso camarada e nosso padrinho também. Então, fiquem... Ele paga pra gente publicar texto? Olha isso, ele paga o lado B pagou pra vir, pagou pra publicar texto, brincadeira, né? Mas é isso. Então, esse trecho do áudio será publicado de forma descontextualizada. Então, enfim, procurem aí que tem informações sobre isso que a Sabrina está falando. São bastante dramáticas. O retorno que nós tivemos desse programa especificamente e desses 2 textos são retornos de pessoas desesperadas, de não saber o que fazer. Enfim, a gente sabe, tem que se organizar. O caminho é a organização. Eu acho que, assim, eu dei uma palestra em Recife sobre esse tema recentemente e uma pessoa falou assim, nossa, mas agora eu tô muito pessimista. Eu falei, que ótimo. Mas é isso. Fique pessimista, espalhe o seu pessimismo, porque se você espalhar o pessimismo, a gente consegue evitar que ele vire um fatalismo individualista. Porque muita gente pessimista ao mesmo tempo vai começar a ficar irritada. Porque a gente vai ficando irritado com o pessimismo do outro, então vamos fazer alguma coisa. Como já diria o sábio, né? Você é fraco, te falta ódio. O sábio desenho Naruto. Mas voltando ao assunto pra terminar o bloco, eu queria falar assim, o Lula tá claramente jogando um jogo longo. Calculando que ele consegue dissolver o bolsonarismo até 2022. Mas o bolsonarismo consegue dissolver o Brasil mais rápido do que ele consegue dissolver o bolsonarismo até 2022? É uma ótima pergunta. Eu penso assim, depende do que a gente está pensando no nível de dissolução do Brasil, né? Acho que o Brasil está virando um grande sorrisal, né? E a questão assim, a gente está simplesmente esperando qual que é a pancada do dia. Todo dia uma pancada nova, todo dia uma pancada nova. E existe uma certa ilusão na esquerda, eu já chego na pergunta em si, mas eu queria mencionar isso, de que quanto pior a coisa ficar, quando o povo se levantar, aí a gente vai ter uma grande revolução. Que é ridículo. Que isso nunca funcionou, em nenhum momento. As coisas podem ser apropriadas e as pessoas podem simplesmente ficar assim, não vai dar em nada mesmo, pronto, vou ficar aqui esperando morrer. E tudo é possível, porque a gente está lidando também com subjetividade, a gente está lidando com uma cultura de organização que é muito fragmentada no Brasil e é muito limitada, muito limiar, na verdade. E aí, o que eu penso nesse sentido? Tem algumas coisas que pro Bolsonaro realmente fazer, ele vai ter que escalar um pouco mais. E ele está lidando com algumas crises internas. Crises orgânicas. Inclusive crises internas nele mesmo. Nele mesmo, o tempo inteiro. Isso já era uma das principais marcas, né, do que era ser Jair Bolsonaro. Mas a gente vê que tem as crises próprias da direita. Não quer dizer que a direita vai se autodestruir, como algumas pessoas pensam, né? Então vai juntar cada um aí, Alexandre Frota com Bolsonaro, com Arthur Duval, com Joyce Hasselman, e eles vão se autoimplodir, quem dera. Mas não é isso que vai ocorrer. O que ocorre é que isso atrasa processos. A gente não tá sabendo tirar vantagem disso, porque a gente tá muito ocupado ficando rindo da cara deles. Exatamente. Tem um negócio irritante que tem acontecido com o nosso campo, na esquerda, desde a esquerda mais radical à esquerda mais ao centro, que é isso que você está falando, Sabrina, que é a gente tá comemorando muito mais as derrotas que eles do lado de lá têm, causadas porque eles se batem o tempo todo, porque eles se odeiam, do que a gente está construindo uma alternativa para tudo isso que está acontecendo. Assim, perde-se muito tempo com isso, perde-se saúde mental, embora a gente dê boas risadas das brigas lá da Joyce Hasselman. Elas são tão rápidas, essas risadas. É muito rápido. E o que a gente está construindo para o futuro, para além de ficar rindo
dessa turma se degladiando. Isso me incomoda profundamente. Assim. Você falou sobre o Lula postar, né, no bolsonarismo derreter. Me preocupa. Eu acho que o Bolsonaro, de fato, vai derreter mais cedo ou mais tarde, a figura do Bolsonaro, enfim. Me preocupa os bolsonaristas, né? Eu acho que o que a gente vai fazer em 2022? Então fica aí. O Lula ganhar a eleição é mole. Ele consegue lá reverter 10 milhões de votos dos caras que votaram no Bolsonaro e votarem nele. O problema são os outros 30 milhões, ou 15 milhões, ou 20 milhões de caras. A conjuntura continua. A conjuntura continua, né? Então, eu acho que isso que a gente... E aí é um trabalho... Vai falar isso pro Lula. Não, porque o Lula tá pensando na eleição. Não, e Lula o bolsonarismo como um sistema ideológico que já habitava e hoje em dia está muito mais fortalecido, penetrando várias instituições. O bolsonarismo como modo de vida. Exato. Então, assim, Lula é eleito, ficam uns 15 milhões de bolsonaristas convictos aí. A gente sabe o que o bolsonarismo tem feito já há muito tempo dentro do Exército e dentro da instituição da Polícia Militar e no Ministério Público, no Judiciário, e agora botaram, em geral. E nas ruas, né, gente? E nas ruas. Eu quero trazer aqui quem não acompanhou o noticiário, por exemplo. No dia 20 de novembro, nós celebramos a memória de Zumbi dos Palmares, o dia da consciência negra. E nesse dia, né, na véspera desse dia, 2 deputados foram abertamente racistas na Câmara Federal. Muito abertamente racistas. Abertamente racistas. Um professor, que acho que da Universidade do ABC, se não estou enganado, foi xingado de macaco e esfaqueado na rua por conta disso. E uma moradora de rua em Niterói... Professor de Leandro e a mim. Professor do Leandro e a mim, inclusive. Uma moradora de rua em Niterói tomou um tiro, foi assassinada porque pediu R$1 a uma pessoa na rua. Então, o que a gente faz com o bolsonarismo como um modo de vida? E aí o Lula não consegue dialogar com essa gente, não. Não, então aí não adianta. E é muito mais profundo e muito mais sutil que isso. A gente tá falando desses casos que fazem... Não. É o que eu tô falando. A estrutura impede ele dialogar. Se ele não mudar a estrutura radical... Aí volta pro ponto. Se ele não mudar radicalmente essa estrutura, e aí a gente tem que entender que não é ele que vai mudar radicalmente essa estrutura, porque ele não tem poder como indivíduo de fazer isso, isso vai continuar sendo um sintoma permanente. Porque, na verdade, não é novo. Não é novo. A gente vive esses ciclos. Pensando no Brasil, né, 519 anos de invasão. Pensando nesse sentido aí, o que a gente vai vendo são ciclos do que pode vir à tona, do que fica suprimido por um tempo, depois volta à tona, fica legal de novo, aí depois volta a ilegalidade, mas permanece, porque há sempre um aval para existir, porque a estrutura, ela é baseada numa regra, que é expoliação. E para ter expoliação, você tem que ter morte, você tem que ter fome, você tem que ter a violência cotidiana, você tem que ter o medo que habita todos esses espaços. Isso não vai mudar com um cara indo lá e falando, não, gente, eu vou fazer com que nesse Brasil, novamente, as pessoas que passam fome não passem mais fome e o banqueiro fique mais rico. É isso. Inclusive tem que acabar o banqueiro. Então, uma das coisas que a gente tem que abolir. Vamos abolir o banqueiro e vamos abolir esse bloco e vamos passar pro caô da semana. No Rio de Janeiro, é assim. O governo concede a administração de um modal de transporte público, compra todas as conduções e não aplica qualquer tipo de sanção quando a desgraçada Supervias tira 40 trens em circulação sem nenhum plano de contingência. Existe negócio melhor no Brasil do que administrar uma concessionária de transporte? Daniel, você fez um trabalho de conclusão de curso sobre uma isso. Uma monografia de um aluno de graduação. De um bom aluno de graduação. Ele tem um problema com a autoestima acadêmica das pessoas, né? Não, mas a questão é isso. Foi uma privatização de bilheteria, né? Todo o investimento de capital é feito pelo Estado, que compra a composição, que garante o negócio. E a gente vê no dia a dia, agora uma situação de crise, mas no dia a dia a gente vê que a AGETRANSP, que é a Agência de Serviços Concedidos, cagueando. Quando aplica multa, a concessionária não paga e fica por isso mesmo, né? O desprezo pelo usuário, pelo bem-estar do usuário, pela qualidade do serviço, é total. Era na época do governo Marcelo Alencar, quando privatizou. Isso que eu ia falar, foi o Marcelo Alencar, né? Foi em 97 a privatização, a Supervia assumiu a concessão em 98. Por 35 anos, não é isso? 35 anos. Acho que era 25. 25 acho que era 25 o Cabral renovou. 25 com a empresa espanhola que comprou na época. No governo Cabral, que teve uma freada de arrumação em todas essas concessões, a da Barca também,
Estranhamente, a Adriana Anselmo advogar para todas elas. A Adriana Anselmo, Exatamente. mulher, Sérgio Cabral. Passou tudo para o grupo Odebrecht. Né? Então A barca tá no CCR. Não, isso. Era pra que é de empreiteira também, né? É, de empreiteira. Todas as grandes É empreiteiras da Camargo, fatiaram. CCR é Camargo Correia, pra quem não fatiaram sabe. o sistema de transporte do Rio de Janeiro com a desculpa de que tinha que ter capacidade de investimento. Não sei pra quê, porque não investe. Né? Mas tem que ter capacidade. Tem que ter capacidade Não falou de que tem que ter investimento. E a Supervia foi parar no braço de transporte da Odebrecht na época, né? Odebrecht Transport. E original. Ah, ficou chique, né? Coloca em inglês. transport, original. Sempre tem isso. E aí pode dar chicotada no passageiro. Exatamente. A chicotada não lembro se foi antes ou depois da... Foi depois, da foi- Odebrecht. foi- Não, A essa é chicotada 2007. tem 2 ou 3 2008, eu acho. anos. Não. Não. Em Madureira? Chicotada em Madureira 2008, 2009. Que isso, gente? 2008. Você que sim, perdeu a senhor. noção do tempo. Então tem mais de uma. Tem mais de uma. É bem provável. Não, Não, mas Negão o caso 2 com clássico 2 de Madureira anos de foi chicotada, aquele que entrou no RJTV tem uns 10 anos já. 2008. Que isso, gente. Mas enfim, aí o Witzel questionado sobre a questão de ter 40 trens, que é 20% da frota. Ou não, a gente bota mais ônibus. Que não é responsabilidade dele. da prefeitura. Do município do Rio de Janeiro. Só os intermunicipais são responsabilidade do Estado, que o Detro não fiscaliza. E ele falou isso, deu a manchete. E ficou por isso mesmo. E ficou por isso mesmo, que ninguém vai cobrar depois se teve ônibus ou não teve ônibus. O serviço de trem, é preciso dizer que nos últimos anos tinha melhorado um pouco a partir da chegada desses trens, dos trens chineses, que aumentaram a capacidade, são trens com relativa qualidade, de conforto e tal. Então eu deixei de ser um usuário diário, mas sou um usuário eventual quando vou na casa dos meus pais. Tanto no meu uso pessoal quanto das pessoas que eu converso, tinha melhorado a frequência do trem. E por causa disso, os ônibus que faziam serviços de longa distância dentro do município do Rio de Janeiro, que eram bastante frequentes há 10, 20 anos atrás, desapareceram. Tem linhas, ainda mais no governo Crivella, que tem quem anda de ônibus no Rio de Janeiro sabe que piorou absurdamente nos últimos 4 anos. Tem linhas que simplesmente desapareceram. Não tem mais a linha que fazia Campo Grande, centro da cidade, via seletiva. Acabou. Não passa. Quando passa um ônibus por dia, ninguém espera ela para chegar no Rio. Ou você vai até o centro de Campo Grande, até o centro dos bairros da Zona Oeste, que são bairros imensos, pega o trem, faz a baldeação e pega o trem, gastando mais dinheiro, ou você pega o Frescão, gastando ainda mais dinheiro. Frescão, para quem não é do Rio de Janeiro, é o ônibus de tarifa diferenciada, né? Um ônibus de estilo de turismo, que você paga 5 vezes o valor da tarifa normal. R$14 o mais barato, né? Exatamente. E a uberização resolveu, entre aspas, o problema da classe média, que geralmente, numa cidade como o Rio, nas cidades brasileiras em geral, não mora longe do trabalho. Então você está sempre a distâncias de 5 a 10 quilômetros, então você vai pagar preços razoáveis para um bolso de classe média, seus 15, 20 reais para chegar no trabalho, que para um salário de classe média pesa, mas não pesa tanto. E a população que mora longe do trabalho se ferra cada vez mais. Pois é, essa semana até o Orlando, lá do Benzina, ele fez um fio justamente sobre como é difícil ter uma vida social. Muito bom. E como é difícil morar longe das coisas por causa do transporte. Assim, o Brasil, em especial... O Rio de Janeiro talvez uma micro... Não é, digamos, uma exceção, porque a maioria das pessoas que tem renda inferior no Rio de Janeiro também mora longe do centro. Mas por causa das favelas, existe alguma parte da população que mora perto dos serviços. Sim. Mora em morros da Zona Sul, do centro, São caros em relação aos morros. da Zona Norte. Sim. Sim, até... Tem uma outra que tem uma... É são outra morros dinâmica. completamente diferentes. É uma outra dinâmica social, né? sim. O morro do Cantagalo Mas é continuam completamente... sendo moradores Sim, mas, favela. mas o morro do Cantagalo é completamente diferente do morro do Engenho da Rainha. Sim, sim. Toda a Totalmente favela diferente. do Barbante de Campo Grande. Inclusive tem um amigo meu que fez um mestrado sobre isso, a gente pode trazer ele um dia pra falar sobre isso. Sobre essa diferença. Mas enfim, o que acontece é que assim, o transporte acaba sendo um ponto muito fundamental na vida da maioria das pessoas, porque assim, aqui no Rio a gente sabe que o trem tá muito ruim agora, por causa que tirou 20% da frota, mas historicamente ele sempre foi ruim. Ao ponto de muita gente que mora, dependendo de onde mora, não vale a pena voltar pra casa. E Não chega, não consegue chegar em casa. As pessoas moram na Marquise durante a semana pra poder trabalhar. E não é pouca gente, E não é pouca muita gente, não. E o trem acaba cedo. 10 horas da o noite. trem você não acaba volta cedo, mais. 10 horas da Você noite. não pode ir num cinema depois do trabalho. Não, mas essa ideia. A ideia do transporte público é ele simplesmente te levar para o trabalho e te trazer para o trabalho, porque essa é a única função. Se você é trabalhador, você tem que viver para isso. Exatamente, você não pode pegar um cinema. Você não tem mais nada. É uma reclamação muito frequente. Tem lá no Distrito Federal que, tipo, a galera que mora nas regiões administrativas, né, distância do plano piloto,
Cara, não tem metrô num horário que dá pra você dar um rolezinho. Não tem. Fora que boa parte do Distrito Federal nem tem metrô. Mas tem um estudo, que agora eu não vou me lembrar, o pessoal vai me matar, porque são pessoas que eu conheço, que me mostraram esse estudo e fizeram o estudo, mas em São Paulo, mas jogar no Google dá pra ver, e que mostra que, por exemplo, majoritariamente, mulheres negras não têm vida social ou não deixam de visitar parentes, deixam de ir fazer consultas em hospitais, porque ou não tem transporte público acessível espacialmente ali no redor, ou esse transporte público não é acessível financeiramente para essas pessoas. Então, você não tem vida para além estar no trabalho. Isso, porque o transporte público, ele não existe no Rio de Janeiro, nas cidades brasileiras, ele não existe por seres humanos que habitam naqueles locais, ele existe para a lógica do capital. Ponto. Não é à toa que o metrô no Rio de Janeiro, por exemplo, só funciona 24 horas no carnaval. Porque é um período que a cidade está cheia de turista, que circula Ano Novo também. E Ano Novo, mas mesmo assim, Ano Novo é mais restrito do que o carnaval. Horários. Tem que pagar antecipado. A lógica do metrô 24 horas é o desfile da desfile da Marquês de Sapucaí. Marquês de Sapucaí. É isso. Terça-feira não tem desfile da Marquês de Sapucaí, não tem metrô. Só por causa disso. E aí, durante fora dos 2 dias de desfile na Marquês de Sapucaí, os dias de carnaval, os 4 dias, porque coloca aí o grupo de acesso também e tal. Fora isso, né, se você passar mal de madrugada e não tem um carro e não tem dinheiro para poder pegar um Uber para poder ir para o hospital, você morre dentro de casa, porque não é o papel do metrô Rio funcionar de madrugada para as pessoas, né? E a desculpa que se dá é que é mais absurda ainda, né? O metrô não funciona entre meia-noite e 6 da manhã porque não dá lucro. Porra! O objetivo do metrô não é dar lucro. Não é dar lucro, porra! Essa deveria ser a lógica. Mas mesmo que fosse antieconômico operar um sistema também do metrô de madrugada, posso entender, você tinha que substituir isso com uma rede de ônibus noturnos que fizesse o papel. Mas não é, integrado. Não, que fosse integrado, etc. E essa questão do acesso à cidade é muito importante, que a Sabrina falou. Você falou no início do programa do Domingo é Dia de Cinema. Sim. Né? Tá de graça agora. Era R$6, agora é gratuito. O cara que mora na estrada de Adrianópolis, em Nova Iguaçu, ele tem que pegar um ônibus da estrada de Adrianópolis até o centro de Nova Iguaçu, que deve ser uns R$4, R$5, um ônibus interno, que deve passar de hora em hora no domingo. Nova Iguaçu, ele tem que pegar um Papavuna. Ele pega o trem, que é R$4,80, R$4,70, que tá agora. Digamos que o trem esteja funcionando, que ele sai do horário do trem. É mais uma hora até a central. Na central ele paga mais R$4,30 do metrô pra saltar em Botafogo. Então a gente já tá com R$13. Que horas é a sessão, Fagner? 9h30 da manhã. Você precisa acordar às 3 da manhã. Não, nós temos um ouvinte que também é padrinho, que é o Vitão. R$27 que é o Vitão. Ele é padrinho, é ouvinte nosso, já esteve junto de nós várias vezes. Ele mora em Santa Cruz, né? Campo Grande. Mora em Campo Grande. E ele costuma ir, sempre que ele tá no Rio, nos fins de semana, ele vai no Domingo é Dia de Cinema. A sessão 9h30 da manhã, ele sai de casa 6 da manhã, pra chegar de Santa Cruz em Botafogo. Grande. E não é tão longe assim, são 70 quilômetros. Cara, isso é um cálculo de tempo muito básico. Quando a gente fala muito assim, direito à cidade, tudo que a gente tá falando de uma questão de tempo. Quem tem tempo, quem não tem tempo. E não por acaso a teoria do Marx, a teoria do valor do trabalho é relacionada a tempo também. Quem compra o tempo de quem? O tempo de quem para produzir o quê durante aquele tempo, com qual nível de eficiência e produtividade, né? Então a gente tem, realmente a sociedade, quanto mais desigual, a gente tem pessoas que têm mais tempo e pessoas que têm menos tempo. Sim. E aí vai perdendo um tempo. Eu sempre penso muito sobre isso, assim, quando eu comecei a colocar os áudios do Tese 11 via podcast, é porque eu vejo assim, a galera tá gastando tanto tempo em transporte público que o podcast acaba sendo, assim, o que tem pra fazer no transporte público, né? Então, você que tá ouvindo lá do B do Rio, e você está no transporte público, você tem que entender completamente o que tá acontecendo nesse rolê. E o que você faz com o seu tempo quando a cidade está estruturada para que você não consiga aproveitar o seu tempo de uma forma que seja de acordo com as suas prioridades. Você pensar o seu dia e falar, eu quero fazer isso, isso e aquilo. Aí a pessoa vê assim, não dá pra fazer tudo isso, porque eu vou gastar tantas horas e tanto dinheiro fazendo essa outra maneira. E só pra mencionar, o estudo que eu tava falando é da Rede Nossa São Paulo.
Então, quem quiser olhar no site, é sobre metade da população paulistana deixa de visitar parentes e amigos por causa do preço da tarifa do ônibus. Quem não tem tempo pra ir no cinema depois do trabalho, não tem tempo pra fazer reunião política depois do Também trabalho. Exatamente. Eu tenho. Nem cabeça, né? eu Porque acho tenho- que conta muito a questão do Se a estresse. pessoa saber que são 3 horas pra chegar em casa, o cara fala, porra, não vou ficar. Eu tenho um estresse, exemplo. Eu tenho um caralho. exemplo. eu tenho- Ideia, grupos de mobilização e Então, discussão dentro- política no dentro do trem. ônibus. Tem o Dentro do vagão, trem. tem o vagão dos evangélicos, e Vagão tem o comunista. vagão da macumba e tem o vagão Não, e o comunista. pessoal faz aniversário em ônibus, né? É, que é aquela já mesma era turminha. Então, hoje a reunião de militância era pra Exato. definir e tal. Terceiro vagão do Então, Japeri das 17h43. eu consigo ver uma vantagem nesse processo. Sabe aquela reunião de militância que assim, é interminável? Dessa vez vai terminar. Quando terminar todo mundo o horário, chegar no seu vai- ponto final. Exato. Chegou no Japeri, acabou. Acabou, gente. Não Ó, conseguiu nosso amigo definir, companheiro se Pedro vai vira, descer se o vira. Comendador Soares aqui, a gente precisa tirar essa resolução até Nova Iguaçu. Tá aí, ó. Tá aí, fica a dica aí, hein? E é bom a gente estar falando de transporte, ainda em transporte. Essa semana teve a delação do fim do mundo aqui no Rio de Janeiro, né? Eu não sei se vocês acompanharam por causa do Eu não feriado. consigo mais Tudo paz, acompanhar. tudo paz. Por causa do Botaram no feriado. Eu já Paz, desisti Pedro de Paulo. acompanhar. Eduardo Paes, que ouve o programa, né? Ouvinte Eduardo do Paes, Rio. ouvinte do lado do Rio, segundo ele. Sabe, né? pior que é mesmo, porque o Os rapaz, assessores dele devem ouvir, pô. no evento do Nossa Parada, ele tava, alguma Para pessoa de bater na mesa, a Alcide. pessoa comentou comigo que o Eduardo Paes comentou com ela uma coisa do programa passado, assim, nosso. Alô, Eduardo Pior é Paes. que ele ouve mesmo. Então, Pega esse dinheiro aí que tu ganhou do ônibus, pô, bota no padrinho lá do B, porra. Já que tu é ouvinte. ele não é- 27 milhões por mês. Fala essa porra aí pra gente. né, essa delação que aconteceu aí, engraçado, eu fiquei fazendo, eu fiz o fio, né? Eu fiz o fio dos nomes dos delatados, né? Acho que é o presidente da FETransport, a pessoa da delação. se eu não Lelis tô enganado. Teixeira. Eu acho que é ele. 20 anos. presidente. Ele fez a delação e ele foi falando Sindicato de todo empresa, mundo que porra. recebeu. Ele foi falando todo mundo que recebeu propina nos últimos, sei lá, 20 anos no Rio de Janeiro com relação à questão do transporte. E aí falou no Júlio Lopes, que é secretário, foi secretário. Não, Júlio Lopes? Não. Não. Pra quem não lembra, o Júlio Lopes foi secretário de transporte no Rio de Janeiro. Ele foi No governo Cabral. No governo Cabral, ele foi o homem que culpou o motorneiro de Santa Teresa naquele acidente gravíssimo que matou algumas pessoas, inclusive o motorneiro, que ele, na verdade, ele foi um herói, porque se ele não morresse, morreria todo mundo, né? Ele salvou a vida de Aquele Paralisou o pulasse sistema, fora, paralisou né? o sistema por mais de 5 anos e voltou custando 20 reais. Exatamente. Custava 60 Não, centavos. E e, não, esse e não cidadão- tem as mesmas linhas. E não. esse cidadão Júlio Lopes culpou o motorneiro. E esse cidadão Júlio Lopes, vale ressaltar, durante toda a sua carreira política, pertenceu ao Partido Progressista, que antes era Partido Progressista Brasileiro, depois virou Partido Progressista, que era o partido desde sempre de ninguém mais, ninguém menos que Jair Bolsonaro. Né? A propaganda dele vinha logo depois do Jair, Exatamente. O partido mais citado na Lava Jato. Era sempre Eurico Miranda, Jair, Júlio Lopes e Jair Bolsonaro. Era sempre essa tríade. Um trio maravilhoso. Era né? sempre essa tríade. É bom a gente frisar, dar o nome aos bois e colocar cada um no seu quadrado, né? Júlio Lopes pertenceu a essa figura, esse partido. Outro, né, que foi delatado, obviamente, Antony Garotinho, Luiz Fernando Pezão, Sérgio Novidades, Cabral, só novidades. enfim, todo o Jorge Pisciani, o atual presidente da Câmara Vereadores, que é o Jorge Felipe Neto. Jorge Felipe, Não, o Felipe. Jorge O Neto é Felipe, o Neto é o né, Neto. o Paulo Melo, enfim, toda a corja do PMDB Chico de Malha. sempre, né, foi delatada, né? E aí eu fui fazendo um levantamento, tipo, porra, penúltima eleição, antepenúltima eleição pra prefeitura do Rio de Janeiro. Porra, o único cara que não tá delatado aqui foi o candidato da esquerda. Penúltima eleição o único cara que não tá delatado aqui é o candidato da esquerda. Última eleição, o Crivella também tá na delação, inclusive. Última eleição pra prefeitura, o único candidato que não foi delatado aqui é o candidato da esquerda. Puta que pariu, cara. Só o candidato da esquerda que não tá delatado. E a esquerda que é o antro de corrupção nesse país, né? A esquerda que é o antro de corrupção nesse país. Eu fiquei fazendo esse exercício enquanto eu assistia a minha cota de tortura diária do Lembrando que durante a RJTV. campanha de 2016, uma das propostas da campanha do Freixo, na época,
ridicularizada amplamente na imprensa era a proposta de uma criação de uma empresa pública de transporte. Isso, que ia criar mais custo pro E município. não era nenhuma proposta radical. Como em São Paulo. Não era Não uma era empresa nem um tarifa para operar. zero, Não era uma empresa nem para operar um sistema pago. Era uma empresa para organizar o sistema e coordenar a ação das empresas privadas que operam as linhas concedidas. Como existe em São Paulo, Era criar como uma- existe em Curitiba, Era criar uma ANAC Comunistas. como existe pra dar do em transporte. Belo Horizonte, como existe nas principais regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, empresas públicas que organizam o sistema. O Rio de Janeiro não tem isso. No Rio de Janeiro, o papel de organização do sistema é feito pela FETransport. Quem Que é um administra, sindicato. que é um sindicato patronal. Quem administra o Rio Card, quem administra o sistema de Rio Card, que adianta as passagens para as empresas, você paga antes, ou seja, um negócio da China, você paga antes em dinheiro, você aceita cartão agora, é moderno, só de débito. Então, que a tarifa é menor. É operado diretamente pela FETransport. Tem a sobrinha gostosinha, né? Isso aí rola no mercado financeiro. A sobrinha em gostosa. São Paulo, por exemplo, é a empresa de transporte de metropolitanos. que o Dória opera- tentou vender e não conseguiu. Exatamente, que opera o bilhete único de São Paulo. No Rio de Janeiro, quem opera é o sindicato patronal. Pois é. Quem opera é o Sindicato Patronal e vamos manter vocês atualizados sobre questões de transporte. Estamos devendo um programa só sobre isso. Tá. Mas vamos passar para o bloco Saramandaia. Pavão misterioso, pássaro formoso. Tudo é mistério nesse teu voar. Propaganda surpresa! Gente, não perca a cervejada do Lado B no Rio, no dia 7 de dezembro, a partir das 21 horas, na Casa Porto, no centro do Rio. Se organizem para ir. Vai de Uber, vai de VLT perto. VLT perto. Se organizem, se for de carro, vai em grupo. Vocês podem falar que vai de Uber, porque eu fui massacrada no Twitter, porque eu falei que eu usei Uber um dia. Mas você é mulher, aí Tem isso. você não pode. Mas a gente pode falar essas coisas, não dá nada. E a uberização é uma merda, mas o trabalhador tem pouco Olha só, se trabalhador tá lá, alguém véi. vier encher meu saco, não fode. Eu moro no subúrbio do Rio de Janeiro, o ônibus é precário, o metrô é uma merda e eu pego Uber sim, quando eu Cara, preciso. Até porque vai de sábado nem lacrar tem pra metrô caralho, né, maluco? direito nessa hora. já. Porra, Ué, você Então, e assim- a Jolie, 2 passagens de metrô, mais 2 passagens de VLT, porque o VLT não integra com o metrô, não integra. você vai gastar mais ou menos o que você vai gastar de Uber do seu casa até o... Sim. Não, eu fico muito puta no rolê, porque assim, eu tenho fibromialgia, gente. Eu sou uma pessoa que parece ser extremamente saudável, né? Olhando por fora, mas já perdi a conta das vezes, quantas vezes eu passei mal em ônibus, em trem, e eu não tenho direito a um assento. Porque a minha condição, ela não entra nas regras ali. E aí eu já cheguei a desmaiar dentro de terminal de um ônibus e tudo mais. Trava tudo? Eu vou tendo dor, vou sentindo dor, até o momento que eu desmaio. Ah, É só isso. E aí Porra. desse jeito. E aí já aconteceu, e assim, eu sozinha, desmaiar e tal. Então, assim, quando eu tô tendo que trabalhar feito uma louca, eu tento me deslocar e eu pego o que tá mais fácil pra eu pegar. Se é pegar um Uber, pega um Uber. Se tiver um táxi e o motorista for legal e der pra confiar, porque não é o caso sempre, né? Eu pego um táxi. e as tudo pessoas não mais. entendem mais isso. A pessoa não conhece táxi do Rio de Se Janeiro. quiser né? caçar a carteirinha de comunista da gente, também pode caçar, foda-se. No Rio tem táxi Rio, mas você vai ser que você consegue um táxi a preços similares do Uber, dependendo da hora, mas você será submetido ao debate do momento da Rádio Tupi. Eu acho assim, isso é meio óbvio, né, cara? É óbvio que eu privilegio transporte público e eu milito pelo transporte público de qualidade. E a gente pega transporte de público de qualidade fato. e gratuito pra todo mundo. É óbvio. Minha luta Falando de é Mercedes, essa. eu só vou trabalhar de Mercedes Gente, e mas é um motorista. rolê meio socialista de iPhone, que 40, aí agora total, virou socialista de Uber total. e tal. O pessoal não entende o que é você estar submetido a um sistema, que há um fato social, que aquele sistema opera Sabrina, daquela você forma. pede Uber pelo seu iPhone? Eu peço Uber pelo meu iPhone, Vai cara. ter vai ser caçado. Vai ser a cassação Revelações. geral. Nesse episódio, particularmente, vai ter várias coisas que a gente falou que vão pra fios específicos no Twitter, né? Grandes revelações, Wikileaks do lado B do Rio. Pois é, né? E ainda. É. Mas assim, você tava fazendo Não, eu o venho de- merchan da... Já fiz. Já. Só pra explicar pra Depois a gente galera. explica de novo. Enfim, a gente mudou o formato dessa vez, né? Normalmente a gente faz cervejada num local aberto.
e não é um local fechado para nós, né? Não é um lugar reservado para nós. Não tem lista, não tem nada. É então, assim, a aparecer gente e- quis fazer diferente. Primeiro porque agora a gente tá maior, né? Do que nos outros anos. E é uma forma da gente se integrar mais com os ouvintes, né? Então, assim, eu vi o pessoal comentando, né? Pô, mas tem que ser aberto. Porque até isso, né? Quer lacrar. Sommelier de festa dos outros. Só para as pessoas terem uma noção, na última cervejada, que foi no Chimeninho, né? Teve gente que foi pra cervejada, mas estava cheio. Não conseguiu ficar. Não chegou perto da gente, não conversou com a gente, não se apresentou, e a gente só ficou sabendo nas redes sociais depois. Então a gente fez fechado agora, inclusive para que as pessoas que cheguem lá sejam obrigadas a conversar com a gente. Pois pra galera, e vai ser de fato a galera que ouve o lado B, que gosta, que segue a gente, enfim. Então, assim, pra gente acho que é legal, vai ser legal nesse ponto, né? E aí a questão do horário, é o horário que a Casa Porto conseguiu pra gente. Infelizmente, a gente queria fazer mais cedo, porque seria mais fácil para todos nós. Mas, enfim, vai ser à noite, mas assim, vai ser de 9 às 2 da manhã. Ou seja, quem quiser, preciso ir cedo, vou de 9 às 11 para ir embora cedo. Aquela coisa, por exemplo, eu vou ter que ficar até o final porque eu sou painelista. Não vai ter barca pra minha casa, porque a barca ficava meia-noite. Eu vou ter que, A gente eu vou sabe ter que que fazer não- o quê? Não passe ônibus lá pra Niterói. Eu vou ter que pegar um Uber e voltar não vai pra ser casa simples, também. Você Não é então, pode assim, ficar na Candelária esperando 100 às 2h30 da manhã. É ótimo. Eu nem vai acontecer nada comigo. Combine com os amigos, a galera que ouve e tal, porque assim, para facilitar a questão de transporte, para dividir, para não ficar muito pesado, a gente que mora longe. Não é o ideal, mas acontece, já diria a figurinha. Não é o ideal, mas a gente vai testar esse novo E para os formato. resistentes, eu recomendo se organizar em Uber para ir pro Vaca Atolada até 5 da manhã, porque aí já voltaram a circular os ônibus. Exato, então assim, também tem isso, a galera Pra quem tem fígado que- de aço, que lá tá gosta logo de- ali. A Resistente. galera que gosta de beber, esses caras aí que ficam bebendo, que a cachaça também é um problema. A galera que gosta de beber, vai ter depois e tal, enfim, acho que é uma oportunidade legal, dá pra a galera se organizar e ir, vai abrir essa exceção aí desde sábado à noite. Muita gente que trabalhava sábado, falou, pô, mas aí sábado de tarde eu não posso. Então, enfim, não vai agradar todo mundo sempre. A gente vai testar esse formato. Lembrando que a Casa Porto é um local de muita resistência, o dono é um cara de esquerda, e a gente quis privilegiar isso também, porque tá na moda esses lugares assim resistentes, né? Como o Bar do Omar também, no Santo Cristo, enfim, outros bares. Então, assim, acho que a gente vai fazendo um lugar que representa muito a gente, vai ser bem legal. Então, tentem comparecer aí, de um esforcinho extra para comparecer. Eu vou botar o preço, o cardápio nas redes sociais. Não é dos mais baratos, mas também não é nada inacessível. Então, assim, dá para ir, dá para se organizar, dá para fazer um negócio legal. Eu acho que vai ser bem legal só a gente, né? Então, vai ser algo bem sectário, porque a esquerda é sectária. Nós somos esquerdistas sectários do álcool. Voltando ao bloco, depois de muita briga interna, intriga e uma profusão de áudios e vídeos para tudo que é lado, finalmente o PSL rachou além do ponto de reparação. Bolsonaro, então, decidiu criar um novo partido, cuja logomarca é pra lá de sugestiva e freudiana, e seu lema, ainda mais, Deus, Pátria e Família, o mesmo da Ação Integralista Brasileira. Sabrina, o que ainda falta para a mídia brasileira tratar o governo no poder como fascista? Eu noto que tem alguma parte da mídia brasileira que está tentando, só que ela não consegue fazer isso propriamente, porque ela não consegue assumir a sua responsabilidade nesse pacote. A sua responsabilidade nesse rolê. Os monstrinhos que ela mesma criou, né? Abraço, Vera Magalhães. Não, a gente olha assim, o rolê, porque agora nós tá vendo a Veja está contra o governo Bolsonaro. A Veja criou o governo Bolsonaro, cara. Foi isso que fez. De onde veio, assim, o que é aquela galera raiz que odiava o MST, né? Veio tudo da Veja, veio tudo dali. Então a gente tem que ver que assim, a dificuldade que existe é porque eles ainda estão fazendo o jogo. Inclusive, é a galera que está empurrando já a moderação para 2022. É isso. Então, para eles empurrarem a moderação, eles têm simplesmente tratar o governo como um governo desequilibrado, de extrema-direita, que não está fazendo bem para o país, mas não podem dar o nome das coisas, porque falar mesmo que é um governo fascista implica em falar que é um governo capitalista, anti-classe trabalhadora, racista, que tem tudo isso como elementos que eles estão favorecendo a conta-gotas através de outras candidaturas. Até só para falar sobre a questão da mídia, achei interessante porque na quarta-feira, na terça, na verdade, o Rodrigo Silveira, o deputado covarde, racista, teve Daniel Silveira? Daniel Silveira. O Rodrigo é o outro. Confundi com o marido. Com o Rodrigo, com outro, com o outro amigo. O Amorim. Amorim. Ele foi racista, a fala dele é racista, né? A gente já até falou sobre. E a UOL
colocou lá, né? O UOL foi bem incisivo, como poucas vezes eu vi uma mídia hegemônica ser. Botou lá, em fala racista, né? Porque assim, a gente vê muito, em polêmica, cria isso, cria aquilo. Acusado de racista, deputado. Tipo, e Deputado o UOL não. polêmico. E o UOL não, o UOL botou lá, em fala racista. Parece bobeira, mas não é, porque assim, a gente precisa... Tem que esperar, até porque tem muitos sites que tem paywall e as pessoas não leem a matéria. Exato. Elas leem As só a pessoas já manchete. não liam matéria antes. Exato. Agora é impossibilitado financeiramente de ler matéria. Então, assim, o título, a importância do título dá nisso. E a gente precisa deixar as coisas. E aí a gente sempre fala nisso. É o nosso, como o Fagner bem diz, é o nosso inimigo de classe. A gente precisa deixar isso bem claro, né? A gente está vivendo. São racistas e eles são de extrema direita. Isso precisa ser sempre dito, né? Porque não é dito. Parece óbvio. E às vezes a gente. Até outro dia eu vi o pessoal criticar o Felipe Neto, que o Felipe Neto estava dizendo um monte de coisa óbvia e tal. Eu falei, cara, às vezes a gente precisa... Mas ele atinge um outro público também. Não, a gente precisa dizer o óbvio, velho. E se o Felipe Neto vai ter que dizer, fazer o quê? Hoje é vantagem. Pois é. Então, e agora... Felipe Neto vai Hulk 2022, tá? Já foi. Então, assim, não tô passando pano, não. Não, mas assim, é porque eu entendo a galera que tá chegando através dele. O problema é a nossa galera, que é uma galera que sabe melhor das coisas, batendo palma do sentido, finalmente alguém falando isso. Vocês estão loucos? Finalmente alguém falando isso? O cara distribuiu dinheiro aí. Manda um PicPay lá pra ele, do lado B do Rio. Pois Mas é. a gente não tem isso, não. Alguma coisa muito curiosa ocorreu, porque justamente PicPay, né? Eu nem sei o que Daqui é a isso. pouco vem a propaganda. Ele é garoto propaganda do PicPay, eu Não, acho. deve ser, algum mas... rolê, relaxa. PicPay claro é que é. tipo um PayPal Porque ele não brasileiro. fala assim, bota na tua tipo conta, isso. alguma coisa assim. Ele não, fala, passa seu PicPay. É um aplicativo que você faz transferência direta. Pessoa, Cara, isso pessoa a deve ser pessoa. mega um esquema de pirâmide, né? Mas Não, isso aí especular sobre tá isso. divulgando a parada. Só Enfim, pra- aqui eu ia falar sobre o PSL, mas pode falar, Fagner. Não, só para dar aqui óbvio que o nosso programa não tem break news, mas eu acho que esse tipo de informação vale a pena a gente dar, porque não sei se isso vai sair em vários lugares, não. Porque, né, depende do lugar, mas é uma informação grave que a gente acabou de receber aqui. O Juliano Medeiros, que é o presidente nacional do PSOL, escreveu que o presidente do PSOL em Chapuri, que é a cidade de Chico Mendes, acaba de ser barbaramente assassinado. Eita! Josimar da Silva Conde era seringueiro e candidato a vice-prefeito pelo PSOL. Então, isso? eu não sei até que ponto essa informação ela vai ser divulgada nos nossos inimigos de classe da mídia corporativa. Porque Chapuri, embora seja, enfim, a cidade do Chico Mendes, isso tem um apelo e, né, pode ser que seja divulgado de alguma maneira, mas se não for... Vai ser? Né? E como vai ser, a gente já está falando aqui. Então é um tweet que o Juliano Medeiros acabou de escrever, né? O Josimar, companheiro seringueiro, barbaramente assassinado, né? Num governo que tem incentivado cada vez mais o conflito no campo. Ele né? foi candidato a vice-prefeito também, já. Candidato a vice-prefeito. Fundou o PSOL em Chapuri. Isso. Então fica a informação aí vocês podem voltar ao bloco. Eu só achei importante a gente falar, porque eu não sei se isso será falado em outro lugar. Não, fundamental. Só sobre o partido, né, que o Bolsonaro quer a aliança. É curioso, né? Porque eu acho que assim, foi a ideia dele remeter a Arena, né? Acho que não A ideia foi remeter ao Plínio Salgado, porque ele pegou o mesmo lema. Não, e o nome Aliança remete à Arena, que era Aliança que é Renovadora. Sim. Ele só não pôde usar nenhuma referência da UDR, porque isso o João Carvalho já destruiu, né? Você bota UDR no Google, aparece a banda escrota dele. Mas senão ele teria feito a trinca, Agora, provavelmente. ainda precisa passar no TSE, tem todo um... Ele tem que juntar, né? ele tem que juntar. Acho, inclusive, Lembrando que urna eletrônica não pode, mas assinatura eletrônica pode. Exatamente. Urna eletrônica é corrupção. Assinatura eletrônica é show. E olha que, assim, eu sou advogado, eu tenho um sistema de assinatura eletrônica, né, pro processo eletrônico. Cara, é um token que você tem que tirar, é um saco, e mesmo assim você tem que trocar de 2 em 2 anos porque ele tem que atualizar a segurança. Então, assim, é um processo chato para você ter uma assinatura eletrônica segura. Então eu tenho certeza que o TSE não é, porque, tipo, o cidadão normal não tem acesso a esse tipo de coisa. E meu token não assina outras coisas, ele só assina processo. Eu quero levar É tudo específico. Eu quero levar uma pergunta para a mesa aqui, para a Sabrina também, claro. Porque eu acho que é inédito, né? Eu não me lembro de um presidente do Ficar Brasil sem partido? trocar de partido durante seu mandato, né? O Collor, que foi o primeiro pós-redemocratização, ele fundou um partido, O Itamar foi presidente sem partido, mas ele já tinha saído do PRN enquanto vice. Isso. Não se filiou e o PRN era um partido nanico, que foi criado
por ele para poder concorrer, né? O governador... Ele comprou um partido, que era o Partido da Soturno, Juventude, isso. e trocou o nome. Isso, o governador Soturno lá de Alagoas. Acho que é a primeira vez que um presidente da República faz isso, né? E eu queria trazer para vocês a reflexão como é que deve ficar agora essa correlação de forças, né? Porque ele tinha o quê? 51 deputados. Diz ele que tem 30 né? com ele. 51 52, eu acho, deputados. e metade parece que foi com ele. E agora ele perdeu essa metade, É. né? O que vocês acham disso? Eu não parei para pensar ainda a respeito disso. Eu fiquei surpreso de fato dele sair do PSL. Para mim não foi uma... Então... Mas ele sempre foi uma pessoa que entrava no partido, tinha problema com o Sim, partido, porque sim. ele é extremamente... O Bolsonaro, ele não aceita qualquer tipo de disciplina, né? O cara... Eu diria que nenhum tipo de disciplina, senão ele teria progredido na carreira. né? A própria experiência dele com o Milico demonstra isso. Ele não aceita qualquer tipo de disciplina e partido tem que ter algum nível de coesão. Mesmo um partido fraco, mesmo um partido que não tem um programa de sociedade, de direita e tudo mais, ele tem que ter algum tipo de coesão, porque ele tem uma estratégia de ação dentro das instituições. Mesmo que seja só roubar, tem que roubar organizado. Tem que ser organizado. Então, ele nunca foi muito forte dele. Eu fico imaginando toda a galera que tatuou 17, né, no braço. Não vai ser mais 17. O que vai acontecer agora? Isso, com a né? situação. Mas isso aí eu fico feliz. Vai ser engraçado, né? Tipo assim, agora vamos tá todo mundo agora, né, marcando com tatuador. Preciso reformar a minha tatuagem. Tomara que o novo número seja 71, e aí as galera só emendem um no final com um 71 tatuado, isso é ótimo. Lembra, a questão é que o PSL, ele não comprou o PSL, ele alugou o PSL. O PSL tinha dono. E aí ele bateu de frente Luciano com o Bivar. Não, e tanto que essa é Bivar do DPVAT. a briga com a galera do Livres, né? A galera do Livres se sentiu toda atraída e tudo mais com a entrada do Bolsonaro no PSL. Agora, o que vai acontecer com o PSL com Livres, né? Será que vai ter um reencontro? Ou porque o Livres não conseguiu se estabelecer como partido? Como é que isso vai acontecer? Mas o Bolsonaro já tá... Isso pra mim é meio que uma formalização de uma ruptura que já estava muito óbvia ali. Ele quer radicalizar o partido. movimento, né? Também tem isso. É isso. E aí, assim, agora fica um questionamento, né? Lembra que quando ele foi PSL, todo mundo assim, é um absurdo, porque não, colocando um conservador dentro do Partido Liberal, e a gente tem que avisar, gente, liberalismo sempre foi isso. Liberalismo sempre foi isso. Pare com a ideia do liberalismo limpinho. Ele nunca existiu. E aí, mas agora o quê? Esse é um partido diretamente, completamente fechadinho fascista. Será que é isso? Porque é o que Sim. parece ser. A ideia é essa. Né? A ideia é essa. Estética, o nome, as lideranças envolvidas. Então, seria, assim, o primeiro partido abertamente fascista desta geração política. Sim. Pra quem não viu, né, teve um Pra quem evento... não viu, a logomarca é um cu, mas você pode continuar. Teve um evento, o evento de lançamento do partido. A Olavo de Carvalho logomarca, da esquerda. a logomarca foi montada com balas. Com Sim, calibres, sim. Igual né? ao Witzel também tem um Balas quadro. ganhou o O mosaico, Witzel sim. ganhou um desenho, um quadro, É, né, feito uma com foto. balas de fuzil. Balas de cápsula. Porque a crise Não sei se Vocês Sabrina não sabe acham isso dessa história. ambíguo? Você receber uma fotografia sua... Eu encararia como ameaça de morte. Eu encararia como ameaça de morte. Ele pousou sorrindo. A crise é sobretudo estética, já crise é diria sobretudo Fagner hoje, né? Mas tem uma questão legal que é importante ser analisada, porque assim, a reforma do Cunha eleitoral, que é a que vigora hoje, ela mudou as regras de mudança de partido. Você pode trocar de partido em 3 ocasiões. Ou você é expulso do seu partido, ou você consegue no STF aprovar que você está sendo boicotado pelo seu partido, ou você pode trocar no último ano de mandato para se candidatar de novo. E aí, olha a teoria do Bolsonaro, que é de uma advogada que deve ter, que nem a Narcisa Tamboride, que ela deve ser formada em Direito pela OAB do Rio de Janeiro, né? Nível desse tipo de direito aí. Falou. Ela deve ser associada à Débora, a essa advogada, porque ela falou que assim, como esse ano que vem é ano eleitoral, então ele pode trocar esse ano. Porque ele vai sair da presidência e candidatar a prefeito. Não, porque mas se ele fizesse isso, poderia, mas ele não vai fazer isso, né? Mas aí demonstra o tanto que o negócio é bizarríssimo. Não, a né? interpretação Pra dessa majoritária advogada... não vale, né? Porque Assim, não são deputados. a interpretação dessa advogada, que é a única advogada eleitoral no Brasil que fala isso, que por acaso é a advogada do Bolsonaro, é que não, porque todo ano então pode, né? Porque todo ano é ano de, ou é de eleição ou ano antes da eleição. Sim. E aí... Só que assim, majoritariamente, o próprio TSE já tem decisão sobre isso, de que isso é um decreto que existiu lá de 2008. E como todo mundo sabe, aí, todo mundo sabe não porque isso é um conhecimento jurídico, mas existe uma coisa chamada hierarquia
das coisas aí, das leis. E a lei, ela suplanta, tem uma hierarquia maior que o decreto. Então, como teve uma lei sobre isso, o decreto parou de valer e o Bolsonaro só poderia trocar de partido do jeito que ele quer em 2021. Então eu não sei como é que vai ficar isso aí. Porque ele tá lançando um partido que talvez, não tenha assinatura, não seja homologado, e talvez ele não possa ser parte desse próprio partido. E certamente não para 2020. O que gera uma confusão muito grande. Porque vamos supor que o partido é homologado, ele passa a existir e o Bolsonaro não pode ir pra ele ainda. Ele lança candidato em 2020 pelo Partido Novo dele, no Partido Novo dele, mas pode ser o Partido Novo também, porque, né? Porque Também é dele. Bolsonaro Também é dele. limpinho. O Bolsonaro então limpinho. assim, ano que vem vai ter um monte de candidato do partido do Bolsonaro, mas o Bolsonaro teria que permanecer no PSL. Filiado ao PSL. Ou ficar sem partido. Ele pode ficar sem Não, partido. ele não pode ficar sem partido, eu acho. Não, peraí. Mas o Itamar já ficou. Um monte de gente Não, no mas é porque a lei mandato. mudou, porque a lei do Cunha mudou em 2015 a lei. Mas ele não pode ir pra outro partido, ele pode ficar sem partido. Eu não sei se ele pode ficar sem partido. Tem que ver. Esse é um bom Eu tenho uma questionamento. mas ele Porque vai talvez ficar... ele fique sem Mas partido. se ele fica sem Esse é partido, ele muito- fica. esse é Ele muito não simbólico, joga o fundo. Ele joga o fundo dele pra ninguém, né? E ele precisa de O fundo grana. dele já não vai pra mim. O fundo partidário. Eu acho muito, Fundo boni- fica eu acho certo. muito bonitinho vocês discutindo lei no Brasil. Não, mas é porque isso importa pra esse caso. Não, mas aí, Eu sei que mas você o acha isso frugal, mas. Não, mas eles o estão que tentando a jogar gente vai ver o jogo. concretamente disso aí é que nada disso importa. Não, nada disso importa. Porque nada disso importa. Mas é interessante a gente ver os desdobramentos Sim, claro, de tudo que saber. não importa mais. Óbvio. Eu acho que é isso que eu digo. Tantas coisas que não valem absolutamente nada. Absolutamente nada. Porque tudo pode ser dobrado, tudo pode ser manipulado, tudo uma canetada resolve, tudo ali conversar com um ministrozinho resolve. E esse é o grande Não, rolê sim. da novela brasileira. Não só a brasileira, né? Porque, na verdade, o direito, né? Que é o que a gente está discutindo aqui. A gente vai fazer o Pachucanes agora? O direito tem que acabar? Não, com certeza, vai ter um então tá bom. Pachucanes. Eu ia falar justamente isso, porque assim, uma coisa que eu mais odeio no Stalin é que ele matou o Pachucanes logo na hora que ele estava desmascarando o picareta do Hans Kelsen. E aí quem é do direito vai entender o que eu tô falando, mas assim, basicamente a ideia de que o direito é uma ciência, é tipo essa galera, é tipo o Milton, o Hans Kelsen é o Milton Friedman do direito, você vê como não é boa pessoa, né? Mas eu sempre gostei de assistir esses seriados, assim, jurídicos, pra gente ver como a lei não vale absolutamente nada. Porque você pode ter uns advogados de lá. conta. Cara, gente, é tudo assim, quem manipula esse rolezinho aqui melhor do que o outro? E qual que é o teatrinho que vai ser colocado? E que, sei lá, a pessoa do júri que a gente consegue excluir, porque aquela pessoa o do direito júri... funciona isso aqui. assim, a gente decide o que a gente vai fazer e depois a gente justifica. Qual pra isso serve qual vai direito. ser o número Inclusive- do partido do Bolsonaro? 88? O 14 já tem, né? Então vai ser 88. 14 é o PTB. Ou é 14 ou 88, né? Por que 88? Heil Hitler. Ah, pô. sim. 88 é Heil Hitler Sim. e o 14 é um outro símbolo lá deles. Que eu não lembro qual é. Vai ser curioso se ele Eu acho escolher que eles são 88. da SS, o 14. Eu não duvido. Eu não duvido. Caraca, eu ia falar agora, não duvido também não. Seria muito louco se ele escolhesse 88. Fica aí. Aí Fica aí. termina, né, o combo de todos os elementos fascistas Não, que podem ele ter com o partido já fascista. falou na Jovem Pan uma vez que ele tem uma fanfic do avô dele que lutou na Segunda Guerra Mundial pelos nazistas, né? Então, assim, eu não duvido que Depois o ele tenha nazismo é de esquerda, né? Depois ele Pelos tem... nazistas? Pelos nazistas. Ele é a única pessoa que inventa Ele uma já fanfic de soldado da Wehrmacht. Ele já falou isso algumas vezes. Falou. O avô dele O era um avô soldado italiano. de Hitler. Ah, então O avô realmente, italiano, orgulho, fala o com avô orgulho. italiano, que já morava no Brasil e tinha, tipo, 12 anos de idade. Não, a história não é Ele foi recrutado factível. por defesa de Berlim. A história não é nem provável. factível porque No o... Brasil. Mas é um sonho dele pra ele poder falar que ele é Exatamente. herdeiro Não, dessa o próximo galera. passo é o nazismo que é de esquerda, o próximo passo vai ser realmente, como a gente já falou aqui, Aos 15 anos ele ajudou na captura do do Lamarck. Lamarck. o É nazismo isso, que é de esquerda, o próximo passo é eles exaltarem o nazismo, de fato. Exatamente. Vai ser o próximo passo. Bom, Não custa. esse foi o Lado B número 127. Estamos em todas as redes sociais, inclusive no YouTube, se o Caco ajudar, né, que não tá editando os vídeos que a gente Alô, manda pra Caco! ele. Acesse youtube.com/Lado B do Rio e veja se tem um vídeo lá, porque eu não sei. Acesse também nosso site, ladobedorio.com.br. Temos sempre textos, sempre atualizando. O site está bem atualizado. Vale a pena conferir, inclusive os textos que a gente está citando do Eduardo Sabarreto, que estão muito interessantes. Sabrina, muito obrigado pela sua presença. Primeiramente, suas considerações finais. Queria saber se já saiu a segunda edição dos Sintomas Mórbidos. E também para divulgar direitinho a atividade na Maré para o sábado, quem quiser ir. Sim, então, muito da hora. Gente, muito obrigada por ter se organizado para conseguir encaixar junto com a minha agenda, deu tudo certo. E aí, tô bem feliz de ter participado, achei que foi divertidíssimo também, apesar de a gente ter falado de várias coisas muito sérias e muito tristes também no episódio. Mas, os Sintomas Mórbidos agora tá, assim, segunda tiragem, já saiu, tá chegando de volta nas livrarias, porque muita gente mandava mensagem, não tô encontrando, então agora eu acho que o pessoal Mas a pode... tiragem acabar é um bom sinal, né? É um bom sinal, mas também
também é um mau sinal, porque tem gente procurando e não tá encontrando. Então, assim, é um negócio muito conflituoso. Pra quem é autor, ainda mais pra gente que é autor, que não é professor concursado, com um saláriozinho bonitinho, que vai cair na nossa conta por muitos anos. Vender livro, na verdade, paga as nossas contas e dívidas e tudo mais, e garante pesquisa para fazer o próximo, né? O próximo livro e tal. Eu tô, inclusive, com alguns projetos aí que talvez vão correr de, assim, livros gratuitos, algumas coisas assim, tomara que dê certo. E aí, no sábado, tem uma atividade no Museu da Maré, que é com o Barrailo, que é o nosso companheiro da Palestina, que a gente fez vaquinha para trazer ele da Palestina para o Brasil. Ele tá com a gente, no total, 1 mês inteiro. Ele já passou por cidades do Nordeste, chegou agora de São Paulo, Rio de Janeiro, aí depois ele vai para Brasília. E aí ele vai fazer essa atividade super da hora com a Gisele Martins, lá no Museu da Maré. E aí tem informações no Instagram do Barra, que é instagram.com/barra.hilo, né, .br. E aí eu também tenho marcado várias coisas no instagram.com/tese11 para quem quiser conferir. E, cara, é muito importante porque cada dia é muito mais evidente algo que a gente já sabia, que é a luta internacionalista. Então a gente precisa estar criando essas pontes, porque o nível de opressão e extermínio, ele tá muito escancarado ao redor do mundo, e a gente está vivendo sob um governo que é totalmente aliado ao Estado, não somente o governo, mas ao Estado de Israel, que é um Estado que é fundamentado num sistema que é racista, que é um sistema de apartheid. Então, acho que a atividade vai ser super da hora lá na Maré, então pra galera colar lá e ver, e eu acho que o debate da Gisele, e a Gisele tem todo um debate específico sobre Palestina também, para quem não conhece, então é uma forma de expandir esse diálogo e levar ele mais longe. Daniel, Museu da Maré, que é pertinho da Avenida Brasil, fácil acesso. Daniel, tchauzinho. Muito obrigado, Sabrina, pela presença. Tchau a todos, até semana que vem. Caio, tchau. Agradecer a Sabrina, obrigado, Sabrina. Realmente um programa que a gente aprende bastante coisa, a gente troca muita coisa, foi bem legal. Obrigado por ter vindo. Acho que os ouvintes gostaram bastante também. Queria dar um recadinho, que na verdade não é nem um recado. É o Bolsonotas, é um perfil do Instagram, que é bem bonitinho, que é um perfil que vai... São de notas de bolso? São notas das falas e do Bolsonaro, do bolsonarismo. Como se fosse uma agenda do que acontece com o Brasil no governo Bolsonaro. Então são várias falas. Coisa depressiva, cara. É depressivo, mas é muito bem feito. E ele é o dono, não se identificou aqui pra mim, mas é padrinho, é ouvinte nosso e tal. A gente tá sempre trocando... Então ele, fala aí do Bolsonotas acabou de mandar, fala do Bolsonotas no ar. Então aí tá falado, Bolsonotas no Instagram, é muito bonitinho, sigam lá. E é uma forma até de agenda, né? De ver, de lembrar o que o Bolsonaro fez, que é tanta coisa que a gente precisa anotar, né? Então, assim, tem, por exemplo, 2 de janeiro, a Damares dizendo menino veste azul, menino veste rosa. Isso parece que faz 10 anos, né? Eu tentei fazer isso no golpe. Eu lembro. Eu fiz um diário do golpe de 2016 pra cá, mas não é que fracassou. A minha saúde mental é que fracassou. Eu não consegui dar conta do noticiário isso diário. Porque não tinha o bolsonarismo. Não consegui dar conta e parei. Pessoal lá do Bolsonotas, e é isso. Semana que vem tem mais lá do B do Rio. Queria falar outra coisa também. Vamos tentar falar aqui no ar, né? Vamos tentar trazer a Gisele, porque eu tenho muitas dúvidas também sobre, e acho que as pessoas que nos ouvem também têm, sobre a questão da Palestina. Acho que é legal a gente falar sobre isso, a gente está devendo. Então eu vou tentar fazer um contato com a Gisele para ela falar de militarização, da situação da Maré e também da Palestina, que seria legal. Vamos tentar. Fagner, tchau. Vamos lá, tenho recados aqui que eu não dei no começo. É importante. Festival Internacional de Cinema de Arquitetura, dia 22 a 27 de novembro no Rio de Janeiro. O tema é Cidades em Transe, que propõe a reflexão em torno do urbanismo, da arquitetura, do direito à cidade, que nós falamos no programa aqui, e ao campo. Toda a programação será no Centro Cultural Justiça Federal, e entrada gratuita. Centro Cultural Justiça Federal, que fica na Cinelândia. Na Cinelândia, do lado da estação de VLT, em frente à estação de VLT. Era o antigo prédio do STF, inclusive, para quem não sabe. Quem quiser mais informações, vai ter vários filmes lá, inclusive o Relatos do Front, que a gente já falou algumas vezes aqui no programa, vai estar na mostra. Mais informações lá no archcinefestival@gmail.com, no Facebook também, .com/archcinefestival, e no Instagram, @archcine e archcine.com. Tá lá todas as informações. Nosso amigo Diogo Leal, que nos convidou para poder falar lá na faixa no último programa, 2 semanas atrás. O último recado, sessão dupla, tá? De Bacurau e Yaya, um documentário
no dia 3 de dezembro, às 12 horas, a partir das 12 horas, no Centro de Tecnologia da UFRJ, Avenida Atos da Silveira Ramos, 149, Bloco A, Auditório Horta Barbosa. É um convite feito pela nossa amiga também, Júlia Levi, ouvinte, que já participou do programa aqui algumas vezes, pediu para fazer essa divulgação. Então, dia 3/12, o filme do momento Bacurau vai estar lá de graça na UFRJ para quem quiser assistir, e também vai ter a segunda sessão com um documentário curta chamado Iaiá, que também tem essa temática social. Eu queria parabéns para a Júlia, que é aniversário dela no domingo. Opa, não sabia. Parabéns para a Júlia. Fica o recado. E agradecer mais uma vez a presença da Sabrina, né? Convidada muito esperada, como o Caio falou, não só por nós, mas pelos nossos ouvintes, né? Não à toa as redes sociais foram a loucura quando fizemos o anúncio do programa, quando você fez o anúncio também do programa no sábado. É uma honra receber você aqui. Espero que você volte mais ao Rio. O Rio precisa que a gente faça cada vez mais a aglomeração de pessoas, de boas pessoas em torno da nossa militância, que nos ensine, que nos anime, né, que nos conte de suas experiências, porque o Rio é um local que anda muito carente, né, de alegria, eu diria. É um local que é um epicentro de muita coisa também. Então eu falo assim, não adianta a gente falar assim, vamos fazer tal coisa. Se a gente não conseguir mudar a situação do Rio de Janeiro, como ela é tão central, ela é tão parte dessa costura do tecido social da crise no Brasil, é importante tudo passar pelo Rio também. O Rio é o grande laboratório, é um pequeno laboratório desse movimento muito maior que está acontecendo, né? Então, queria agradecer a sua presença mesmo de coração. Valeu. E dizer que o lado B está aberto sempre. Sim. E é isso. Semana que vem já tem convidado confirmado? Ainda não, Tem? né? Tem. Não. Mais ou menos. Tem mais ou menos. Tem, mas não tem. Então, Ela ainda vai confirmar, mas então tá fiquem ligados. Fiquem ligados. Tema legal. E dizer que semana que vem, muito provavelmente semana que vem, o Ibis Pereira, que foi nosso convidado número 125, programa também que eu achei fantástico. Ótimo. Deve estar publicando textos sobre racismo, sobre segurança pública, lá no nosso site lá do B do Rio. Conversei com ele ontem. Ele está às voltas aí, finalizando um relatório lá da Comissão de Direitos Humanos. Ele que trabalha no mandato da Renata Souza, né? E me prometeu que provavelmente semana que vem vai estar publicando uns textos aí no nosso site do Lado B do Rio. Fica o recado. E é isso. Muito obrigado quem teve paciência e ousadia de nos ouvir durante 2 horas. Um abraço. Paciência e ousadia. Gostei. Sabrina, muito obrigado pela sua presença. Foi um debate maravilhoso. Infelizmente durou só 2 horas. Poderia dar uma de xadrez verbal e feito 17 horas de programa. Mas, bom, fica para uma outra oportunidade. A gente deve ter outro debate. E que eu sei que a sua agenda é cheia e as coisas são difíceis para todos nós. Então, até semana que vem, caros ouvintes, com mais Lado B do Rio. Da nossa percepção, se há defeito a solução para tudo que nos acontece. De súbito penso, o peito cede, causa e bom senso. O que assusta é o silêncio. O que assusta é o silêncio. Luas sempre cheias de serena, das tuas ideias semeadas.
insiste em nos esperançar pros dias, ruas sempre cheias de sementes.